Eu, como você estava falando comigo hoje cedo, eu achei que você estivesse aqui, mas aí depois eu me dei conta que você está no Brasil. O fuso horário deixa a gente meio maluca, né, Paula? Assim, Sim, sim. confunde às vezes. É que você acordou muito cedo hoje, né? Porque você começou a falar comigo cedo, Eu não costumo foi? acordar umas 5 horas aqui, sabia? Pois é. Mas para isso eu preciso me organizar e conseguir dormir cedo, que é o meu Sim, objetivo de vida. Nem sempre eu sim. consigo. Ontem eu tive uma aula de mentoria que foi até umas 10 horas, então assim, estudando, foi em Sim. Zoom, né, com uma galera junto e o mentor. Então, tudo isso deixa a gente acelerada para conseguir dormir, Deixa. É mas difícil. eu gosto de acordar cedo, então não tá atrapalhando assim, porque eu tenho mães aí na Suíça, por exemplo, que gostam de começar às 9 para vocês, às 5 da manhã, aí, agora. É, então assim, é, às 7 horas é um horário que eu começo muito aqui, 7 horas do Brasil, que daí é 9 aí, né? Então, assim, eu tô me acostumando, digamos assim, com o Que nosso bom. horário. Quando tá calor é fácil, difícil é quando tá frio. Você mora no sul, né? E no sul também faz bastante frio, né? Mas sabe que eu sou gaúcha Uhum. e eu moro no Rio de Janeiro, vai fazer 4 anos agora. Nossa, que Eu não gosto do frio, vim fugida do frio. Enfim, vou te contar a minha história. Deixa eu começar aqui a nossa apresentação oficialmente, né? Muito prazer, meu nome é Katia Ebert. Só para nossa segurança, eu estou gravando o áudio da nossa conversa para poder mandar para você depois, se você quiser. tá bom. E, e aí eu vou me apresentar rapidamente, mas o objetivo aqui não é eu, é você, né? Eu tenho 55 anos, meu nome é Katia Ebert. E, eu tenho 3 filhos adultos, é a Thaís, o Bruno e a Laura. Hoje cada um mora num lugar. A Laura, minha caçula, mora na Alemanha. O Bruno no Rio Grande do Sul. Você vai identificar muito o Bruno com o Lorenzo. Pelo que você escreveu, eu vou falar muitas coisas que eu vivi com o Bruno. Hoje ele tem 27, né? Então eu vi o Bruno, quando você falou coisas do Lorenzo, eu vi, assim, e é muito legítimo isso que você está sentindo. Depois a gente vai falar sobre isso. Enfim, e aí, no meu caso, né, e eu te pergunto, até esqueci de perguntar, você sabe por que que foi chamada para essa videochamada aqui? Não, na verdade eu conheço a Dani Tac, a Dani, porque a gente tem um grupo de empreendedores aqui na Suíça, então eu nunca trabalhei, eu gosto muito do jeito que ela trabalha, admiro muito, mas eu acompanho ela mais como empreendedora do que como uma profissional da pedagogia, e acho bem interessante esses talentos, né, que ela trabalha. Eu não sei se ainda ela trabalha essas questões dos talentos dos filhos. E acho que tem um talento explosivo, é isso? Um talento que É, o talento é. da que Isso é muito também. legal, assim. Eu também conheci com a Dani, a gente se identificou muito. Mas qual é a ideia do nosso encontro aqui, meu e teu? O que que acontece? Uhum, A ideia é te dar um presente, né? uhum, E esse presente tem o objetivo de ajudar você a solucionar essas questões com o Lourenço. Por exemplo, uhum, que ele tenha mais maturidade, ajudar ele nas questões da adolescência, ajudar ele com o uso das telas de uma maneira produtiva e saudável, o futuro dele, todos esses pontos que tu colocou, esse é o objetivo de te ajudar. E nesse uhum, encontro de hoje, o presente é uma sessão de diagnóstico que funciona da seguinte maneira: é um questionário, um perfil, que eu vou te perguntar algumas coisas, né, para eu poder ser mais assertiva com você. Eu vou te perguntar algumas coisas e baseada nessas respostas a gente vai ter um diagnóstico de como tá o teu momento com o Lorenzo. E assim, uhum, você está no ponto A e você deseja chegar no ponto B. Então, essa visão, né, que a gente vai ter hoje é como se fosse um raio-x
Eu vou te mandar depois do questionário preenchido, eu vou preencher junto com você, e aí você vai poder ler e consultar quando quiser, né? Esse vai ser o presente, digamos assim, e depois a gente segue, por isso que eu te falei que é aproximadamente 1 hora, depois a gente segue com questões propriamente ditas das estratégias, certo? Se você quiser continuar, depende do teu tempo, enfim. Mas aí, voltando, né, a minha apresentação, eu moro há 4 anos quase, fevereiro agora vai fazer 4 anos que eu tô aqui no Rio, e eu sempre morei em Rio Grande do Sul e fugi do frio, agora que as crianças não são mais crianças, né, eu sou separada, e a educação deles, Paola, sempre foi a minha maior prioridade na vida, assim. Porém, eu nunca me deixei de lado, nunca deixei de me cuidar, porque eu tinha consciência que se eu estivesse bem, como pessoa, como mulher, como ser humano, eu ia conseguir dar uma educação correta para eles, sabe? E eu gosto muito de ajudar mães. Esse é o meu propósito de vida, assim, transbordar esse dom que Deus me deu, que é educar os filhos, né? Me sentir útil ajudando outras mães a se conectarem com seus filhos também. Isso é tão importante para mim, porque eu já tive aí no teu lugar, né? Que nem eu te falei, essas questões do Lourenço são muito parecidas com as questões do Bruno, né? Eles são meninos e é diferente a adolescência da menina, do menino, lógico, né? E eu tenho 2 meninas e um menino. E então, assim, eu já tive nesse lugar, né? Com dúvidas, insegurança, como seria a maneira correta de conduzir, né? Que nem você botou assim, será que eu posso ajudar ou eu tenho que deixar a coisa andar sozinha, né? Mais ou menos isso que eu entendi. Então é isso, a Thaís hoje tem 29 anos, eu já tenho 29 anos de experiência nessa missão de educar, e ela tem 29 anos, o Bruno tem 27 e a Laura 24. Mas eu não tô aqui para falar de mim, hoje a estrela do dia é você. Aí eu quero saber coisas assim da tua vida, de vocês. O Lourenço é o teu único filho? Não, eu tenho um mais novo, eles têm 13 meses de diferença. O Thiago vai fazer 16, dia 5 de fevereiro. O Lourenço fez ontem, 5 de janeiro, 17, e o Thiago faz 16, 5 de fevereiro. É. E o Thiago é com TH? Não, Com T normal. isso. Ai, que legal. E o teu esposo, como é que é o nome dele? Beat, B-E-A-T. Beat. Qual é a nacionalidade dele? Suíço, suíço-alemão. Suíço, que legal. E te perguntar também, qual é a tua profissão, o que que tu faz, como é que é o teu dia a Eu dia? estudei e trabalhei com comunicação e aqui na Suíça eu estou há 9 anos e eu sou professora de Pilates numa clínica de fisioterapia e também estou empreendendo, porque eu morei em outros países, nos Estados Unidos, no Uruguai, no Panamá e trabalhava já com microempreendedores. E então eu estou retomando, assim, depois de 8 anos vivendo na Suíça, eu dei uma paralisada na minha carreira, e aí para eu me integrar ao local, à cultura, para eu aprender o idioma mais rápido, eu sempre gostei de fazer esporte, então eu fiz um curso, né, profissionalizante de instrutora de yoga, de pilates, e aí assim eu comecei. Então, paralelamente a isso, eu tenho o meu negócio próprio, que está pequenininho ainda, novinho, e eu dou aula de pilates também, numa clínica de fisioterapia. Que legal. Sabe que a minha filha, caçula Laura, se formou na Alemanha como educadora física. Na Ah, Alemanha é diferente, né, a faculdade. Então, tem, tem licenças que vai tirando licenças, né? sim. E agora a licença que ela tirou é na questão da fisioterapia, que ela tem a licença, a habilidade, no caso, para ajudar o aluno, né, a pessoa, a resolver traumas ou doenças. Por exemplo, qual é a atividade física indicada como personal, né? Indicada para uma pessoa que tem uma lesão no joelho, ou uma pessoa que tem diabetes, ou uma pessoa e por aí vai. Muito Então, bom. assim, e aí ela tá agora vai começar uma nova faculdade uma especialização de fisioterapia.
Que Bem massa. legal. Ela tá Parabéns. muito empolgada, assim, porque Sim, ela gosta muito disso, sempre gostou. que E legal. ela é vegana, ela é toda assim da natureza, sabe? Então ela E está no lugar certo, né? Na Alemanha. Que parte da Alemanha que ela tá? é perto de Hannover, não é muito Ah, perto. mais pro norte, então. O nome da cidade é Hildesheim. Hildesheim. Não Não é muito conheço. conhecida. É uma cidadezinha assim da região metropolitana, eu acho. E, e então também tá passando um frio lá. É, com certeza. Tá E, muito frio essa e semana. deixa eu te perguntar uma coisa. O Beat, é assim que fala? Isso. Ele tem quantos anos? E você, quantos anos? Eu tenho 49, não, 49 não, eu faço 49 esse ano. Vira um ano, eu já acho que eu tenho. Aham. Eu faço 49 dia 1º de agosto. Ainda tem um tempinho, ainda tem uns 8 meses aí pela frente. Legal. Quase 8 meses. E o meu marido tem 56. 56. E ele faz o quê? Qual o trabalho dele aí? Trabalha em banco. Legal. Então, os meninos já nasceram, eles não são brasileiros. É, eu. O Luiz nasceu quando a gente morava em Nova York. A gente ficou 6 meses lá. Quando ele tinha 6 meses, quer dizer, a gente já estava lá em Nova York há um tempo. Ele nasceu com 6 meses. Nós fomos para Montevideo, no Uruguai. Aí o Thiago nasceu lá. Nós ficamos 5 anos lá e depois fomos para o Panamá. Ficamos mais ou menos 2 anos. E há mais ou menos 9 anos estamos aqui na Suíça. Então, eles nunca moraram no Brasil. Há 9 anos eles moram na Suíça. A primeira infância deles foi no Uruguai. Eu falo português com eles, o meu marido fala suíço-alemão. Eles antes se falavam em espanhol entre eles, agora não falam mais, já faz um tempo. E a língua assim da família, quando todos estão juntos, a gente fala inglês. Isso é muito louco, né? A Laurinha tem horas que ela diz, gente, eu não me lembro qual é a palavra em português para falar isso que eu quero falar, porque a cabeça buga, né, Paola? Não é só o idioma, são várias questões, né? Várias questões. Do luto migratório, sabe? Quando a gente migra, que a gente tem que deixar coisas para trás. A gente acaba, eu acho que todo mundo fala, eu também falava, ai, criança aprende logo, criança é uma esponja, criança. Eu acho que a gente fala mais isso porque elas têm mais rotina, elas chegam no país, elas já vão logo para uma escola, uma atividade física. O pai, normalmente, acaba indo ter um trabalho, ter uma, né? E a mãe fica na retaguarda, amortecendo tudo. Mas, assim, com os anos, eu acho que as crianças também sofrem esses pequenos lutos ou grandes lutos migratórios, mas elas não sabem se expressar, elas não entendem. Muitas vezes elas não se sentem. Bom, nenhum filho bicultural se sente 100% pertencente a uma cultura só. Mas não necessariamente eles também se identificam 50-50, sabe? 50%, 50%. É bem complexo. Sim. E quando você fala assim, a família toda, quando tá reunida, fala inglês, você tem seus pais aí, ou o Beat Não, não? não, não, não. Nós quatro. Nossa, há muito tempo a gente, desde sempre, como a gente mudou várias vezes, o nosso núcleo familiar somos nós quatro, e por muito tempo foi assim, sabe? Um apoiando o outro, um sendo o esteio do outro. Meu pai faleceu há 3 anos, mais ou menos, e vai fazer 4 anos agora em abril. E a minha mãe, que a gente tem um contato muito forte, ela vinha todo ano para cá. Agora ela vai fazer 80 e ela está um pouco cansada de vir. Então eu vou mais para lá para o Brasil, a gente vai para visitá-la. Mas quando eu falo nossa família, que a gente fala inglês, somos nós quatro. É isso. Legal. E me diz uma coisa, de lazer, o que que vocês fazem? Tu e o Beat como casal, tu e os quatro como família, vocês têm alguma coisa de hábito, de lazer, de... Então, quando os meninos eles eram menores, a gente é muito
de atividade física, de ar livre. Então, aqui na Suíça, como na Alemanha também, é muito comum você fazer caminhadas na floresta. Isso já é um passeio, assim, sabe? Fazer fogueira, assar uma salsicha, andar de stand-up paddle no verão, esquiar no inverno. Todas essas atividades assim de natureza é a vibe assim da minha família. Quando os meninos começaram a ficar adolescentes, é interessante essa pergunta porque é uma coisa que eu e meu marido a gente estava falando esse fim de semana passado. A gente achou que a gente não tinha que mais ficar organizando as coisas para eles. Eles tinham que se organizar, ainda mais porque morando aqui, os adolescentes são mais independentes. Adolescentes não, criança com 5 anos já vai para a escola sozinha. Então, e eu tenho um pouco mais de tendência de ser muito protetora, muito controladora, especialmente comparada com as mães suíças. Então, a gente achou assim, a gente não, eu queria que os meninos fossem mais autônomos, ainda mais que eles são muito próximos, eles fazem muitas coisas juntos. Mas aí, qual é a grande armadilha? É a adolescência, que é complicada. Eu acho que a adolescência na Suíça também é diferente por causa do clima. Tem a vantagem que você tem liberdade e segurança, mas ao mesmo tempo o clima, cada um acaba ficando no inverno no seu canto. E aí, o que acontece? Compra eletrônico. Aham. E aí a gente parou de fazer as coisas assim com eles, assim, tanto, assim, sabe, de insistir. E a gente estava falando justamente isso nessa semana entre Natal e Réveillon, que a gente tem que retomar, sabe, de fazer jogos de mesa. A gente foi esquiar, a gente esquiou junto, os dois esquiaram juntos, mas é diferente, né? Não dá para você ficar. É diferente quando eles são adolescentes, já não é a É, mesma coisa. Não adianta você querer ser o centro das atenções e achar que eles vão. Apesar de a gente sempre estar junto, eles gostam de esquiar com a gente. Uma hora eles cansam, porque eles vão muito mais rápido e tal, mas a gente se encontra no meio do caminho. Mas é isso, assim. Agora, quando a gente está na cidade, o que a gente faz? A gente vai caminhar, caminhar numa aham. floresta, vai fazer um passeio ao ar livre. A gente tem um cachorro, então a gente sai muito com a nossa cachorra, a família toda. Mas é uma coisa que agora a gente tem que pensar mais, organizar mais. Antes era muito espontâneo, a gente já fazia, já levava ele sem, né? E Sabe agora, que a minha filha, né? Eu tenho duas netas de quatro patas. nossa, já? De quatro patas. Oh, ah, tá. Na verdade, mais de duas, porque a Laura tem duas netas lá na Alemanha que ela leva para fazer caminhadas na floresta. Ontem ela mandou foto do Sim, gramado todo com neve e tal, né? E, e aí ela com o namorado, levando os dois e tal. A paisagem é muito linda, né? Mesmo assim, com um muito, friozão, muito. uma neve. E os meninos amam, assim, às vezes eles não querem ir, mas quando eles estão, eu tenho uma floresta aqui perto onde a gente mora, que eu coloquei as cinzas do meu pai lá numa árvore, e aí eu falei pro meu filho, vamos acender uma vela pro vovô. E aí ele foi, assim, vai aquele jeito meio adolescente, assim. Aí depois ele estava tão bem, assim, sabe? A gente caminhando na floresta com a nossa cachorra, assim, sabe? É científico até, né? Eles dizem, os Sim, cientistas, que faz muito bem andar e ver o verde. muito. Esse grounding, né? É muito importante fazer essa estabilização, né? Dos chakras, enfim. Eu também acredito muito nisso, sabe? Ah, uma coisa que a gente fez junto, acabou se meio que sem querer, mas foi bem legal, que domingo nós todos estávamos na academia, assim, sabe? Então foi a primeira vez que os quatro estavam juntos. Foi tipo meio coincidência, o meu filho mais novo foi antes, aí meu filho mais velho foi comigo, aí meu marido apareceu lá, e de repente estavam os quatro lá, foi legal. Foi Pô, que uma sensação legal. boa. E isso é uma identificação muito linda, assim, que eles vão levar para a vida e vão passar para os filhos deles, assim, essa coisa de dar valor para a atividade física, para a saúde, isso já é uma herança valiosa que vocês estão dando para eles, né? Eu vou até tô anotando aqui, eu tô olhando para baixo, Sim, sim. mas para anotar esses pontos assim que vão ajudar depois na nossa conversa. Sim. Deixa eu te falar então dessa sessão de diagnóstico que a gente vai começar agora, que é o seguinte: eu vou acessar um questionário, eu vou abrir a tela, compartilhar, você vai visualizar também.
É um questionário de perfil de mães que vai nos dar um diagnóstico, uma situação atual, para eu te dar alguns esclarecimentos de como você está e o que a gente pode fazer para chegar onde você quer chegar, né? Eu vou fazer algumas perguntas sobre o seu passado, futuro, expectativas, vontades, enfim, é um bate-papo. E com isso, eu vou gerar esse relatório depois, um perfil de PDF, eu vou te mandar para você poder ler, analisar depois com calma, até mostrar para o Beat, vocês conversarem junto sobre isso, se quiserem, né? E isso tudo vai ajudar para eu ser mais assertiva aqui no meu tempo contigo, tá bom? Tá bom. Eu vou compartilhar a tela aqui, então. De repente, até você vai falar alguma coisa que você já falou. Mas aí a gente preenche só para ficar registrado. Você está visualizando aí? Tô. Tá. Deixa eu entrar aqui nele, então. Aqui. Então, é Paola. O teu nome, qual é a origem? Tem uma... Esse é o sobrenome do meu marido. O meu nome é Lamarca, bem italiano. Paola Lamarca. Meu pai era Paulo Lamarca, me deu o nome de Paula Lamarca. Agora eu uso o sobrenome do meu marido porque eu sempre tive a aflição de ter nome diferente dos meus filhos, assim, sabe? Eu falava, já que se eles vão levar o nome do pai deles, eu tenho que ter esse nome também, porque eu tenho medo que algum dia levem eles de mim. Coisa loucura de mulher grávida. Então você não coloca o Lamarca em nada? É porque eu casei em Nova York, quando eu morava lá, e eles não aceitaram colocar os meus dois nomes. Então eu vou tirar, vou só deixar o Fasler que Isso. Tá. Eu te entendo, porque eu tenho só... Minha mãe botou só o nome do meu pai na gente. O meu nome é Katia Ebert, que é o sobrenome do... Na verdade, a pronúncia é Ibert, como se fosse alemão. Ibert. Só que aqui a gente fala Ebert. A gente é brasileira, né? A minha filha, que tá na Alemanha, é que fala, mãe, pronuncia correto. Então, e eu também, quando eles, por exemplo, agora eles têm o nome, o meu, Thaís Ebert Casper. Então, assim, só que muitas vezes abrevia o E ponto, e põe... E isso me dá uma aflição, eu também não gosto. E eles diziam, mãe, que besteira. Ai, filha, é o teu nome tem que ser completo, eu brincava. Agora eu já tô mais tranquila com isso, mas antes era... Enfim. Bom, aqui a gente tem essa pergunta que é realmente, qual é a importância de educar os meninos, né? Na verdade, eu vi que você tem uma questão mais específica com o Lorenzo, não tanto quanto o Thiago, mas enfim, a gente vai falar em geral dos dois, mas assim, sabendo que fique tranquila que a gente pode focar mais no Lorenzo, sim, né? Então, qual a importância de você educar eles, né, com segurança emocional, menos desgaste, saber orientar em relação a... Importância total, né? Total. 10, 10, de 0 a 10. Essa nota 10 é bem... Teve algum dia que já te respondeu menos que 10? Não, mas isso é um ponto importante para a gente parar e olhar. Meu Deus, isso é muito importante, assim, eu focar nisso. Porque às vezes a gente deixa passar, né, Paula? Passa um mês, não resolve, passa 2 meses, quando vê, passa um ano. E não resolveu algumas coisinhas. Então é nisso aí que a gente vai trabalhar. Aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no seu WhatsApp e vou copiar e colar. Porque assim, eu tenho 2 filhos adolescentes, eles são muito diferentes fisicamente e de temperamento. 2 filhos adoráveis, inteligentes, muito com um coração muito bom, os 2, cada um no seu estilo, mas os 2 com um coração muito bom. É óbvio que, infelizmente, essa palavra que eu não gosto de usar, mas é uma maldição essa questão da internet, né? Mas eu sempre fui muito controladora em relação a isso. Eles começaram a usar mais a internet com 13 anos, o Lorenzo, o Thiago tinha 12, então faz mais ou menos 3 anos e meio, na verdade. Que eu comecei a liberar, mas muito controlado, 1 hora por dia. E como os 2 têm a idade muito próxima, são 2 meninos, eu colocava eles em vários esportes, em várias atividades. Então, eu tentei agora, tem até uma idade agora
que o controle gera muitos conflitos, porque não, são poucas as pessoas que são tão controladas quanto eles, né? Então gera muitos conflitos. Mas, ao mesmo tempo, eles já percebem como faz mal para eles o excesso de eletrônicos, porque eles já têm que usar na escola computador, e aí, se o lazer deles vai ser celular ou videogame ou continuar no computador, eles já se sentem mal, os dois. O Thiago mesmo ontem ele falou para mim, mãe, eu fiquei muito tempo na tela ontem. Não quero que assim, seja assim amanhã, porque a gente tinha feito eu emprestei um tablet para ele para levar para a escola e aí ele ficou o tempo todo só no tablet, porque é muito prático, você faz todos tem programas, né, de matemática, isso já faz aqui são aqueles quadradinhos, eles usam para ciências exatas. E, sabe, eu não sei, aqui no Brasil acho que não existe, é um papel com quadradinhos para fazer as contas e tal, então tudo no tablet é mais fácil, aí já fica depois resumido, bonitinho, não sei o quê. E eu estava relutante, aí eu tinha um tablet aqui antigo, eu falei, tá bom, eu vou apagar tudo, você faz um teste. Aí no final do dia ele já falou, foi muito tempo que eu fiquei no celular, eu prefiro ter papel e o computador. Então, eles já foram educados para fazer essa autoavaliação, sabe? É claro que às vezes eles enfiam o pé na jaca, mas... Então, essa questão do celular que eu coloquei, que era o 8, óbvio, eu acho que toda mãe hoje em dia tem essa preocupação, não só celular eletrônico, mas pontualmente ao Lorenzo nessa questão, por quê? O ano passado, que o ano letivo começa em agosto, né? Ele está no ensino médio, né? Aqui são 4 anos, onde a gente mora. Ensino médio era o antigo colegial, né? Isso. 4 anos aqui é o ensino médio. Ele repetiu o segundo ano do ensino médio, por pura, com perdão da minha palavra, vagabundagem. Não por falta de capacidade, é porque ele não quis estudar mesmo, não quis se esforçar. E aqui a escola na Suíça é muito forte, a escola pública é muito forte. Nesse nível que ele está, porque não sei se você já teve experiência com a Dani, mas ele tem 3 níveis, ele está no maior nível, no nível mais alto, e acabou bobeando, não tendo disciplina e organização para estudar e repetiu o segundo ano. Muito assim, desinteressado, é o que eu falei para você. Quando ele era pequeno e a gente morou em outros países, ele era sempre o primeiro da classe, também ele era o mais velho, normalmente ele era o mais velho da classe, e ele sempre foi muito bem, ele gostava muito de aprender, de ler, ele adorava trocar ideia com adultos, os adultos ficavam meio impressionados com ele, porque ele conseguia conversar, tinha umas ideias, era muito interessado e tal, em tudo, queria saber como funcionava tudo, Mas quando começou a exigir resultado, objetivos, tem que estudar, as coisas não entravam mais fácil. Por exemplo, ele adorava química, até entrar a parte de cálculo. Aí entrou a parte de cálculo, ele já falou, não é para mim, não quero saber, não quero aprender. Assim, inconscientemente teve um bloqueio. Ele tinha livros de química, tem um livro de até uma youtuber alemã, que o nome é Tudo é Química. E ele adorava esse livro, e é um livro de explicando como tudo na vida tem relacionamento com química. Ele amava todos esses conceitos até 2, 3 anos atrás, mas aí quando começa a ficar difícil, complicado, no sentido de que eu tenho que sentar a bunda na cadeira para entender, porque ele era daquele tipo que ia para a escola, escutava, se interessava porque era interessante, chegava a fazer a prova e ia bem. Quando ele começou a ter dificuldade, ele começou a perder o interesse mesmo pela escola, no sentido de ele ia para a escola para conhecer pessoas socialmente e tal. Repetiu o segundo ano. E aqui na Suíça, você tem, na Alemanha também, você tem a opção de ou fazer ensino médio, clássico, assim, que são 20% dos adolescentes que fazem, só 20%, ou você fazer uma escola técnica, profissionalizante. E aí, então, a gente estava meio que no limbo, e como ele tem um passaporte americano, eu falei para ele, por que você não faz um intercâmbio? Eu tenho uma amiga que ela pode te receber, amiga de uma das minhas melhores amigas, que ela pode te receber. Primeiro, eu organizei tudo. Quando eu tinha tudo organizado, como ele não precisa pagar a escola lá, porque ele é cidadão americano, ia ser economicamente viável para a gente. Eu falei, por que ano de intercâmbio, e aí você, né, coloca
sua cabeça em ordem e decide se você quer manter esse passaporte ou não, porque não é fácil você manter o passaporte americano não vivendo lá. Ah, tá. Conheci muitas pessoas que devolveram green card. Tem a esposa do primo do meu marido, que é americana e mora aqui na Suíça há uns 30 anos, ela devolveu a cidadania dela americana, porque era impossível ela viver aqui na Suíça com passaporte americano, que você não pode ter conta, é um monte de problema. É a questão mais fiscal, sabe? Que é muito difícil. Mas me diz uma coisa, por exemplo, a Laura já tem dupla cidadania. Ela não precisa manter o green card dos Estados Unidos. Ela tem livre acesso a todo. Ela Não, não, não. Green card é só permissão de residência, se você quer morar. Não é tá. visto de entrada de turista. Visto de entrada, os brasileiros precisam, os cidadãos europeus não precisam. Mas eles só podem ficar 30 dias lá e tem que voltar. O green card é permissão de residência, permissão de trabalho, entendeu? Aham. Então, Mas se ele nasceu em Nova York, ele não tem livre tem acesso? cidadania americana. Ele é cidadão americano. Não é green card, é cidadão. E ele, então, mas para você manter a cidadania americana, em alguns países é muito difícil de você, por exemplo, ter uma conta, porque o fisco americano controla muito a Hum, evasão de divisas. Então, é aham, muito difícil você, como americano, viver no exterior se você não é expatriado, se você não trabalha para uma empresa americana, entendeu? Eles não querem que cidadãos americanos, a não ser que você pague os impostos também nos Estados Unidos, entendeu? Que é algo caro, que você pague no país onde você mora e também nos Estados Unidos. Então, por essas questões, a gente falou: você vai fazer daqui a pouco 18 anos, por que você não vai lá, conhece o seu país, que você só nasceu, ficou 6 meses lá, sim. e aí você decide se você quer manter esse passaporte ou não. E aí ele ficou os primeiros 6 meses, é uma experiência muito diferente. Ele está no Texas, perto de Houston, e uma escola de 4.000 alunos, que é um high school americano, vai todas as pessoas, porque só existe high school lá, não existe aqui como curso técnico e ensino médio, é como no Brasil, então tem dos mais inteligentes aos menos favorecidos intelectualmente. E como ele foi de última hora, foi assim, a gente que organizou, não foi através de uma agência, ele pegou matérias muito fracas. Então, ele não tem química, ele não tem matemática, assim, tem matemática só álgebra, mas não tem física, não tem uma série dessas matérias clássicas, sabe? E aí ele ficou com receio como é que ia ser, como quando voltava para a Suíça e tal, não sei o quê. Enfim, no começo. Aí a gente decidiu trazê-lo para passar o Natal com a gente, porque ele ia ficar lá 2 semanas com a família, sem muito ter o que fazer. Sim. Nas escolas americanas, eu não sei como está no Brasil agora, já ouvi algumas histórias, mas rola muita droga, maconha, Aham. esses remédios que são controlados, que os adolescentes usam para se drogar, é muito vaping, cigarro, álcool, mesmo lá sendo 21 anos. É uma cidade muito grande, Houston, ele está perto de Houston, a mais ou menos 40 minutos, 1 hora de Houston. Então, é algo muito diferente aqui da Suíça, que é mais controlado. Não que não existe, mas é mais controlado. Tem policiais dentro da escola, para você ter uma ideia, assim, sabe? É outra realidade. O Aham. ruim, porque eu sou de São Paulo, capital, e eu acho que para ele ficar assim, street smart, assim, sabe? Sair da bolha da Suíça e ver a vida real. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria deixar ele, assim, 15 dias de bobeira, só no eletrônico e, sei lá, sentindo tentação de fazer alguma besteira, sei lá. Ele me conta dos amigos que Sim. usam droga e tudo mais, diz ele que não usa, que algumas vezes ele bebe Smirnoff Ice. Aqui na Suíça, com 16 anos, é legal você beber, né? Vinho, cerveja. Destilado não, mas vinho, cerveja. E aqui na Europa é muito diferente, assim, do Brasil e dos Estados Unidos também. Enfim, eu confio nele nesse aspecto e eu falo, se você se drogar, usar álcool, eu vou ficar muito triste, mas o maior prejudicado é você. Uhum. Fique esperto, não, né, para cuidar da sua saúde.
E eu, nesse aspecto, óbvio que eu fico apreensiva e muito ligada, mas, por exemplo, a gente saiu, né? A gente foi viajar no Réveillon. Aí meu marido, a gente teve uma discussão, eu e o Lorenzo foi caminhar, encontrou com meu marido, eles foram num bar, assim, e meu marido, né, falou, você não quer tomar uma cerveja? Que aqui na Suíça é permitido, né? E aí ele pediu uma cerveja, meu marido falou que ele mal tocou, assim, sabe? Ele se sentiu super, mas mal tocou. Desconfortável, assim. Na hora do Réveillon, a gente tinha uma champanhe, ele insistiu que ele queria, mas não tomou, assim, sabe? Então se percebe nessas nuances que não é que é um hábito que ele realmente faça isso. Mas enfim, então agora ele tá aqui, era para ele ter ido embora no domingo, e porque a escola começou hoje lá nos Estados Unidos, mas ele tá com muita dúvida do que fazer, se ele vai voltar para a escola aqui na Suíça normal, que termina o intercâmbio termina em maio e ele voltaria para cá. Mas ele estava considerando em fazer um curso profissionalizante ao invés de voltar para o ensino médio normal. E o que ele gosta muito de fazer por hobby é cozinhar, sempre gostou. E é uma atividade que a gente faz em família também, cozinhar juntos. Legal. Então a gente conseguiu um estágio, porque aqui na Suíça você tem que fazer, antes de você ir para uma escola profissionalizante, você tem que fazer um estágio em alguma empresa. E a gente conseguiu um estágio para ele, bem legal, num restaurante excelente aqui da nossa cidade, por uma semana. Então ele está na cozinha, nesse momento, ele, na verdade, daqui a pouco ele vai sair, às 2 da tarde ele sai, então ele começa das 10 às 2, aí ele tem um descanso, aí ele volta das 6 às 10 da noite. Ontem estava -8, das 10h30 da noite ele estava voltando. Gente, que legal. E ele feliz da vida, só com uma jaquetinha, isso eu fiquei muito estressada também, porque ele estava com uma tosse horrível, ficou bem, sarou, e ontem estava saindo só com uma jaquetinha, mas sentindo assim. Então é isso, assim, por isso que ele é meu ponto de atenção. De atenção, entendi. Porque ele está nesse, e ele tem que decidir o que ele vai fazer, entendeu? Se ele vai voltar para a escola normal, vai entender, porque assim, seria muito melhor ele terminar o ensino médio e aí ver o que ele quer fazer? Sim, seria, porque aí é um diploma de um ensino médio. Você ser um cozinheiro, você vai ser um cozinheiro, entendeu? E é um diploma de um curso técnico de cozinheiro que não é um curso técnico tipo Senac, que você terminou o colegial e aí depois você foi para outro. É um curso básico do básico do básico, mas é profissionalizante aqui na Suíça. E ele tem muita vontade de sair da Suíça. Uhum. Ideal para ele seria ter um diploma de ensino médio, entendeu? Agora, não adianta eu querer, entendeu, Kátia? Não adianta o pai dele querer. É o que a gente acha que ele deveria fazer, mas a gente não sabe se é o que ele. Se ele vai se dedicar a isso, porque aqui tem que ensinar muito. Assim, pensa numa escola difícil no Brasil, assim, na sua região, em Porto Alegre, é essa escola da Suíça. Uhum. E você não tem aquela atenção de escola particular do Brasil, que os professores te dão isso, fazem aquilo. Se vira, entendeu? Uhum. Aqui é. Entendi. E qual gatilho? Eu botei assim, ó. Essa próxima pergunta, eu vou botar entre parênteses o Lourenço. Essa próxima pergunta seria assim, ó, com qual frequência por semana ou por mês isso acontece? O isso acontece seriam as situações que você quer trabalhar. Então, eu coloquei aqui mais ou menos, tudo assim é mais ou menos, tá? O interesse nos estudos. Aí até eu posso botar assim, no ensino médio propriamente dito, pensando no diploma, certo? Sim. Com que frequência? Assim. Na verdade é diária, né? É um desinteresse. E hoje, como ele está fazendo já esse curso, ele está super feliz. Não, Né? ele não está fazendo curso, é um estágio de uma semana que vem ele volta para os Estados Unidos. Ele não mudou, entendeu? Tá. É só um estágio, não é? Ele não está fazendo curso. Ele não decidiu e ele não sabe, ele não sabe, ele realmente não tem certeza, ele está em dúvida. E isso está trazendo um pouco de sofrimento para ele. Tá. Porque ele não sabe o que fazer. Aqui na Suíça você tem que fazer um estágio para saber se você realmente quer. Uhum. Porque eles não têm interesse em manter uma pessoa dentro de um restaurante
ou um marceneiro, ou um encanador, ou um eletricista, ou dentro de um banco, para você aprender a ser bancário, se a pessoa não tem interesse, entendeu? Legal, ótimo. Então, é um estágio que ele está 8 horas por dia dentro de uma cozinha de um restaurante. Ontem cortou até o dedo, cortando vegetal. Ontem deixaram ele fazer uma entrada, vitela tonato, ele tirou umas fotos, assim, sabe? Mas até que ponto ele vai querer fazer isso para a vida dele a partir de agora, entendeu? Entendi. Não sei, e nem ele sabe, Tá, entendeu? Então, é um teste. certo. Como a escola nos Estados Unidos não tá valendo nada para cá, para a Suíça, sim, ele saiu da escola e ele vai voltar em 2026. É isso que para a Suíça, e aqui é permitido fazer isso. Então, o que ele está fazendo lá não vai contar nada para ele academicamente aqui. Então, a gente usou, como a gente gostaria que em agosto, quando começasse o ano letivo aqui, ele já tivesse uma ideia melhor. Ok, eu vou ralar e vou me dedicar e vou terminar logo esses 3 anos do ensino médio, ou não, é isso que eu quero mesmo começar a ganhar dinheiro logo, trabalhar num restaurante, ou, entendeu? Entendi. Por isso E que tem que ser qual, agora, senão é só em 2027, aí ele ia se sim, atrasar um ano. e qual gatilho isso provoca em você? Assim, o que Olha, Kátia, sinceramente, antes me dava. Eu ainda fico nervosa, não vou te falar que eu tô super tranquila, não. Porque eu penso assim no futuro, como vai ser. Eu venho, como você imagina, de uma família de imigrantes no Brasil, a gente rala, é muita competição para a gente encontrar o nosso lugar ao sol. Eu não venho de uma família rica. Meu pai saiu da escola com 14 anos e foi trabalhar. Ele chegou da Itália com 8, não se adaptou à escola, saiu e foi trabalhar, entendeu? No Banco Francês, Banco Francês Italiano em São Paulo com 14 anos. Outro dia até eu vi o contrato, a minha mãe me trouxe toda a papelada do meu pai, eu vi o contrato assinado pelo pai dele e tal. Então eu venho desse tipo de família, trabalhadora, que rala, meu marido também. Então, por mais que a gente vive na Suíça e que aqui um cozinheiro pode ter uma vida boa, não maravilhosa, ele não vai poder ficar viajando o mundo inteiro como ele gosta, mas ele pode ter uma vida boa, ou talvez até possa, talvez ele, se ele fizesse uma carreira, mas eu não sei o quão sério é isso, se é só um hobby ou se realmente ele vai levar isso a sério. Adolescente é difícil de você ler, porque ele não tem a Uhum. maturidade. Eu também não tinha. Não vou falar para você Sim, que eu era. claro. Não E me tinha. diz uma coisa, você se sente bem com a maneira como você vem tentando resolver isso até agora? Às vezes eu dou uma surtada e eu não me sinto bem. Mas a maioria das vezes eu tô bem equilibrada, mas às vezes eu dou uma surtada. É, Quando eu acho que ele tá muito assim no mundo da fantasia, entendeu? Que só eu tô preocupada. Eu falo, pô, a vida é tua, assim, sabe? Você tem que, né? Entendi. Me diz uma coisa, buscando lá da infância, né? Porque agora eles já estão grandes, você já bateu neles, levantou a mão para eles? No Lourenço, no Thiago nunca. O Lourenço, ele é muito desafiador, assim, sabe? Ele não gosta de regra, ele quer entender, quer discutir a regra. E eu venho de, minha mãe, a mãe dela era alemã, minha avó, Gerhard era o sobrenome dela. E eu fui criada à maneira alemã, com a minha avó materna. A gente morava com ela, muita disciplina, muito braveza. Era tá, 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 tapa. Minha mãe falava que ela dormia com uma cinta, um cinto assim atrás da porta, né, com aquela imagem. A minha mãe, eu apanhei muito, mas já era uma versão muito mais light da minha avó, e dei uns tapas no Lorenzo, sim, principalmente quando ele faltou respeito comigo. Não me orgulho disso, não me orgulho. Foi a maneira que eu fui educada e que eu achava que era educação, mas eu procurei evoluir, assim, sabe, em vários aspectos. Através de lendo mais sobre pedagogia, espiritualmente também, assim, sabe? Querendo evoluir como um ser humano. Certo. Mas assim, o Thiago, não, eu não acho que eu nem lembro, mas o Lourenço com certeza. Não surra nunca, mas pá, fala assim comigo, com Sim, um certeza. tapa, um tapão e tal. Me diz Uhum. uma coisa, qual é o teu objetivo, o teu sonho em relação
aos meninos? Se tu quiser Olha, falar mais em primeiro que relação eles ao sejam Lourenço. pessoas boas, assim, sabe? Para mim isso é muito importante, que eles tenham um coração bom, assim, que eles sejam boas pessoas, assim, empáticas, assim, sabe? Que não sejam pessoas egoístas. Ao mesmo tempo, tão importante quanto que eu acho que vem junto, eles serem equilibrados emocionalmente. É claro que vão ter ondas, assim, mas que eles sejam equilibrados emocionalmente. Eu acredito que esses dois objetivos eu tenho cumprido, assim, sabe? Porque agora eles têm 16, 17 anos, eu acho que eu me dediquei muito, assim, sabe? Por 15 anos eu me dediquei quase que exclusivamente a eles. Eu tenho dois mestrados, então, assim, sabe, eles eram um projeto da minha vida. Como eu tive que abdicar de muitas coisas, não é nem certo, mas é por essas mudanças de país, eu não pude me dedicar da maneira que talvez eu gostaria na minha carreira. Então, eu me dediquei muito a eles, alimentação, leitura, tudo que você pode imaginar, esse controle de eletrônicos, atividades, tudo, tudo, tudo. Então, meu sonho é que eles sejam pessoas equilibradas emocionalmente, pessoas boas, empáticas e responsáveis, assim, responsáveis pela vida deles, maduras, assim, sabe? Não quero filhinho de mamãe, não quero que fique. Eu não acho que eu vou sentir síndrome do ninho vazio, eu não quero que eles fiquem o resto da vida comigo, assim, me dá até um pouco de aflição pensar nisso, assim, sabe? Aham. Não quero que eu seja a mulher da vida deles, eu quero que eles estejam companheiras, assim, sabe, maravilhosas, que ajudem eles a evoluir e vice-versa. Uhum. Então é isso. Que sejam pessoas boas, equilíbrio emocional, e que sejam pessoas responsáveis, independentes. Legal. Independente, essa palavra também é muito boa. Maduras Eu acho. independentes. E aqui, por exemplo, a próxima pergunta, por que não conseguiu esse resultado até hoje? Na verdade, eu botei, acha que conseguiu, né? Você acha que conseguiu, mas tem ainda algumas coisas Eu para. acho que a primeira fase eu consegui, de eles de serem pessoas boas, empáticas. É claro que isso é um processo, né? Nós somos é dinâmica, a nossa vida é dinâmica, não é um, né? E eles são indivíduos, eles têm o livre-arbítrio, eles podem decidir, né, pela vida Sim, deles. Mas a minha parte, eu não tenho a menor dúvida de que eu fiz. E eu continuo fazendo. sim, Mas de dar bons exemplos, boas referências, oferecer oportunidades, assim, sabe? Enquanto a gente pode oferecer oportunidades para eles crescerem. Agora, o que eles vão fazer com isso, aí eu não tenho essa influência, sim, entendeu? sim, Eu sei que tem filhos adultos, imagino que seja assim, você faz, você dá tudo, assim, no sentido de que você pode, que você acredita que seja bom, mas aí depois é com eles, né? uhum. E me diz uma Eu, coisa, existe algum motivo que possa impedir de você continuar dedicada nesse objetivo nos próximos 5 anos? Não, mas assim, Kátia, eu acho que eu tenho que. Eu percebi que eu tenho que começar a tirar meu time de campo e deixar eles serem autônomos, porque eu tenho essa tendência, eu tinha ainda mais de ser controladora, de querer viver por eles, de querer interpretar. Então, eu passei daquela mãe que era brava, que dava tapa, não sei o quê, para aquela mãe compreensiva, psicologia positiva, que quer entender tudo, fala comigo. E eu venho de uma família muito matriarcal, eu não tinha contato com Aham. homens, com rapazes, com meninos. Meu irmão não era moleque, meu irmão nerd, fez engenharia de computação, Uhum. assim, sabe? O meu pai era um provedor, ele não tinha, assim, eu amo e adoro, assim, meu pai, ele cumpriu a função dele como pai, mas era aquele pai provedor dos anos 70, entendeu? Não é o pai participativo que leva, que faz, que não sei o quê. Mas eu não sinto falta porque eu não conhecia outro tipo de pai, entendeu? Mas eu vejo os Sim, pais hoje em dia, o meu marido, ele sempre quis, ele nunca deixou eu cuidar sozinha dos meninos. Por exemplo, se fosse por mim, eles nunca iam esquiar, porque eu achava perigosíssimo. Eles nunca iam jogar hóquei no gelo, porque eu achava violento e perigosíssimo. E eles fizeram tudo isso e muito mais, entendeu? Que eu não queria, que eu não admitia. Mas o marido falou: não, eles são meus filhos também, eles pegava eles e ia, entendeu? aham, Graças a Deus, eu fico feliz, feliz, sim, entendeu? Então, assim, eu acho, Kátia, que agora eles já são quase homens, e com tudo isso eles têm que falar, bom, e o que eu vou fazer com isso? Agora, eu tenho que continuar? Vai, vou continuar. Mas sim, chega uma hora que agora é com você, sim, entendeu? sim, E eu acho que está aos poucos diminuindo esse. sim, E eu tenho que observar,
rezar, pedir a Deus que ajude, que os encaminhe, pedir para os espíritos de luz que os protejam. Deixa eu te falar duas coisas assim, ó. Tu tá certíssima, certíssima. Agora, tem uma coisa que eu aprendi estudando. Depois eu vou te contar, se tu tiver um tempinho a gente continua. O que aconteceu comigo é a maneira que eu os eduquei intuitivamente. Porém, depois eu comecei a estudar profundamente. Quando eu comecei a estudar profundamente, eu vi que muita coisa era comprovado cientificamente que eu fazia pela coração. Porém, coisas hoje em dia ainda me surpreendem. Por exemplo, a maturidade só chega a parte cognitiva, o córtex pré-frontal, ele demora muito para se formar todo. E os estudiosos, né, os neuros, identificaram que a maturidade só chega aos 25 anos e agora tem novos estudos dizendo que é mais ainda. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem sim que continuar orientando, porque eles ainda não têm total preparo cognitivo para decidir sozinhos, porque a gente pensa que eles têm, mas isso é uma falta de conhecimento nosso. E é uma questão que a gente quer que eles sejam independentes, é tudo para o bem. Só que um pequeno deslize aí pode desvirtuar a rota para o futuro inteiro. Então é muito limiar, é muito sensível esse momento. Até que ponto eu continuo, né? Eu sou muito controladora, mas eles já são praticamente homens. E ao mesmo tempo eu não quero largar porque eu quero continuar, né? Então tem isso. E você está muito certa. Se você A grande questão é como, porque eles, acho que logo que o meu filho foi para os Estados Unidos, ele falou assim para mim. Primeiro, ele me deu um sumiço, assim, não respondia as minhas mensagens, nem via. Eu estava tranquila porque eu sabia que qualquer coisa, a Liz, que é a mãe americana dele, ia me, né, entrar em contato comigo. Mas ele falou, mãe, sabe o que é a melhor coisa dos Estados Unidos? Não ter o seu controle. Tá. Eu comecei a dar risada, assim, na verdade, risada interna. Eu falei, ai, que bom, filho, assim, mas foi uma coisa boa de ele ter me falado isso, assim, Sim, sabe? sim, A minha mãe era extremamente controladora, eu tinha 27 anos, estava morando sozinha, e ela me controlava, e eu achava, assim, a gente tinha várias brigas. Eu amo e adoro minha mãe, mas a gente morar em continentes diferentes é a melhor coisa pra gente. A gente morre de saudade, se fala todo dia, a relação entendeu? fica mais saudável. Exato. Se eu morasse onde ela mora, não ia ser assim. Ela tá me controlando todo o tempo, fazendo comentário. E eu não quero ser assim com os meus filhos também. E eu falo isso, falando isso para eles mesmo, assim. Isso que é legal. A minha mãe não admitia as coisas. Eu admito, eu falo, olha, eu sei que eu sou controladora, que eu sou chata, mas tem algumas coisas que eu não consigo abrir mão, entendeu? Eu tenho essa liberdade e essa franqueza. E quando ele falou isso, eu falei, que bom que você falou isso para mim, Lorenzo. Eu acho importante eu saber disso. Sim, sim. Entendeu? Agora tem um detalhe, deixa eu te falar. Ontem, não tá mais no meu stories, mas eu repostei no meu stories, a minha filha mais velha, de 29 anos, mandou isso. A gente tem um grupo no Instagram também. No Instagram dá para fazer grupo. E aí ela mandou no nosso grupo. Um cara escreveu num cartaz, assim, com letras maiúsculas, só apareceu os olhos dele e o cartaz, assim, né, como se fosse assim. Isso aqui é a folha que eu tô escrevendo as coisas que tu tá me falando. E aí, em letra maiúscula, tá escrito assim, ó. Eu sempre achei minha mãe severa demais, ou muito autoritária, eu não me lembro as palavras que ele usou. E aí, depois ele escreveu assim embaixo. Mas vendo os jovens de hoje em dia, eu vejo que a minha mãe me salvou. Eu me arrepio, porque ter um filho que manda isso pra gente. Aí eu repostei no meu stories, eu botei assim, ó. Isso é sinal que tudo valeu a pena. Daqui pra frente, os nossos próximos minutos, se tu tiver um tempinho, eu vou te mostrar detalhes específicos disso aí que eu tô falando, tá? E o que acontece? Existe a diferença de ser controladora e de ser líder. Porque um líder,
ele controla, não pelo controle, pelo autoritarismo, mas pelo exemplo, pela admiração dos colaboradadores, né, dos filhos. Então, aí o líder ele é escolhido, né? Ele não é. Mas aí é que tá a diferença da coisa. Por isso é que eu falo assim, o método mãe líder. Como que é, né, o método mãe líder? Porque a gente consegue ter firmeza e ser amorosa ao mesmo tempo. Mas como que é isso? Não invadir a privacidade, mas ao mesmo tempo saber o que eles andam fazendo. Enfim, eu vou dar continuidade aqui, que agora esse próximo passo, essa pergunta, você já participou de algum programa de mães, assim, mentoria ou terapia nesse sentido? Não, o Lourenço já fez terapia 2 vezes. Não, Mas você. eu, como, não. Tá. Eu sempre busquei através de livros, ou conversando com as psicólogas do Lorenzo, muito livro, mas Tá. não. E me diz uma coisa, como você pensa que pode ser ajudada a atingir esses objetivos aí na educação deles, mais propriamente dita no Olha, colégio? sinceramente, eu não faço a menor ideia, Kátia. Assim, ainda não estou convencida se é algo, sei lá, que não sei, assim, sabe? Não sei. Eu tô um pouco escéptica, que fala? Escéptica, Cética? cética, skeptical, cética. É, assim, sabe? Até que ponto eu posso ainda mudar alguma coisa ou eu tenho que aceitar? É assim mesmo, entendeu? Tá. Eu já tentei algumas coisas, assim, tipo, mesmo através da terapia, de livros que você leia e fala para fazer isso e aquilo, mas é tanta energia, assim, sabe? Depois de 15 anos dedicada quase exclusivamente à família, eu quero pensar um pouco mais em mim também, assim, sabe? Claro. Então, eu tô nessa fase cética de. Não é faz o que você quer. Não consigo ainda fazer isso. Mas tô cansada, assim, um pouco, assim, Aham. sabe? Porque É legítimo. eu fiz tanto, tanto, tanto na infância, no sentido de me dedicar, de fazer. Pra você ter uma ideia, a gente morava num lugar quente, né, no Panamá, por exemplo, em Páscoa, eu não dava ovo de Páscoa para eles, eu dava livro, assim, sabe? A gente Sim. levava eles em teatro, e eles adoravam. A gente dava um chocolatinho, não é que, ai, não pode comer chocolate, podia. Mas assim, sabe, era tudo assim, sabe? Você faz, você acha que tudo que você tá, né? Música e cantar, e Aham. teatro, e livro, toda a parte de atividade ao ar livre, assim, Uhum. sabe? E aí chega a adolescência e eles têm a personalidade deles, é outra coisa, é a influência do celular, tudo, né? Sei lá, aí você fica meio assim, não sei. Mas então, assim, agora, né, o que a gente viu até agora, você me disse que é muito importante você ajudar o Lorenzo a ter essa orientação profissional, assim, né? Ajudar ele a Sim, esse é o meu esclarecer principal objetivo agora, o principal é objetivo. ajudá-lo a ter essa. Se eu pudesse ter uma. é, não é uma segurança, porque sempre vai ter uma insegurança. Eu acho que é muito difícil a gente escolher o que a gente quer fazer o resto da vida. Quer dizer, não é mais o resto da vida, né? Mas nessa fase da vida, Sim, sim, profissionalmente, ganhar dinheiro com responsabilidade. Eu vejo muitas pessoas no Brasil, em vários lugares do mundo, que ainda são dependentes do pai, que ainda esperam dinheiro do pai e da mãe, que sim, sabe, eu acho isso errado. Eu não queria isso que acontecesse com os meus filhos. Então, sim. o meu Então, principal isso, objetivo agora é ajudá-lo a ter responsabilidade para escolher o caminho dele. Então, quero ser cozinheiro? Tá bom. Então, é isso. aham, Dentro de uma cozinha, tantas horas na semana, sem ter os mesmos horários que os meus amigos, porque eu vou trabalhar durante a diversão dos outros. Ou aham, não, é a escola que eu vou terminar. Então, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou levar a sério, porque realmente isso é importante para mim. E não ir uhum, continuar no oba-oba, assim, aham, sabe? tá. Então, isso é realmente o mais importante aqui, né? No momento, sim. Claro, e junto com isso é óbvio a orientação das telas, porque tem todo o perigo. Sim, Na adolescência a gente tem muita preocupação também com a pornografia, sem tem dúvida. muita coisa por trás. Eu entendo tudo que você está passando, sabe? Bom, baseado nisso que você me falou, identificamos isso,
né? Eu estou finalizando agora essa etapa do diagnóstico e é como se fosse um raio-x, né? Para você entender a situação que você está vivendo. Eu estou gerando um PDF com esses dados aqui, vão ficar disponíveis para você ter, né? O seu perfil, eu te entrego assim que a gente terminar. Eu vou deixar aqui salvo. Mas é importante te falar uma coisa. Baseado em tudo que eu escutei, né, de você, você está realmente pré-qualificada para conhecer como que um acompanhamento avançado pode te ajudar a solucionar essa situação com o Lourenço, entende? E com todo o contexto, inclusive que não seja pesado para você, inclusive conseguir ajudar ele, dar esse porto seguro para ele, dar esse norte para ele, mas cuidar de si também. A Paola empresária, empreendedora, ela precisa viver porque o tempo está passando, entende? Tudo isso, a partir de agora, Paola, você pode, né, conhecer ou não, mas não depende de mim, pode conhecer ou não, né, os primeiros passos da maneira como que eu poderia te ajudar. Se você quiser, a gente continua. Não depende de mim, depende de você. Sim, claro, eu gostaria de saber como que é o seu trabalho e tudo Tá, eu mais. vou te mostrar, eu vou finalizar aqui o nosso... Tô salvando aqui o questionário, depois eu mando para você. E eu acho que quando a gente também se dedica prioritariamente aos filhos, depois de um certo tempo acaba tirando uma frustração, sabe? Ainda mais eu que já estudei tanto, já fiz tanta coisa, assim, sabe? E aí você fica meio que frustrada e acaba sem querer mandando essa energia para os seus filhos, e que não é justo também, porque foi a minha escolha. Exato. Mas aí você se frustra e aí vira. Faz sentido. Não se culpe com isso, tá? Porque tudo que tu tá passando é legítimo. Alô? Tô aqui. Ah, tá. Ficou aqui em branco. É legítimo, Paula. Tudo que tu tá passando é legítimo. Eu vou mostrar agora uma outra tela, vou compartilhar, vamos ver se vai aparecer aqui para você. Que aí vai dar continuidade nessa linha de raciocínio, tá? Então, no seu caso, eu percebi que o mais está te preocupando é essa questão de dar um direcionamento para o Lorenzo e também, ao mesmo tempo, não se sentir sobrecarregada. Você está visualizando a outra tela que apareceu, né? Os próximos itens são situações corriqueiras que a maioria das mães me pede ajuda. Não necessariamente você está passando por isso, né? E aí a gente vai filtrar. Por isso que esse acompanhamento ele é tão direcionado e ele é tão particular, tão individualizado. Porque, por exemplo, eu tenho vários pilares, né, nesse acompanhamento que eu vou te mostrar. E se você tá ok num dos pilares, a gente passa adiante. Tá. Por exemplo, tá? Vamos supor, eu tô conversando com uma mãe que tá se sentindo insegura, que tá com um casamento super abalado, e a gente vai trabalhar isso, o ponto Sim, dela. claro. Mas se você, Kátia, eu tô super ok, sabe? Eu e o Beat, a gente se dá super bem, a gente pula pro próximo, entende? Então, aqui, quando a gente fala, deixa eu entrar aqui, a gente fala nessa situação, né? O Lourenço fica muito celular, eles ficam agitados, lógico, porque o sistema simpático, ele fica acionado com muita dopamina barata, né? Nas telas, enfim. E aí isso produz muito cortisol, certo? E aí o sistema simpático ativado dá muita euforia. Então chega uma hora que eles mesmos querem uma tranquilidade. Então, como que a gente vai fazer? Porque é um vício, Sim. né? E esse vício, a gente às vezes tem dificuldade de deixar de lado, né? Então, imagina eles que são mais jovens. Então, tem tudo isso. Tem mães que têm problema e gritam muito. Tem mães que não têm conexão com os filhos. Tem mães que os filhos não participam de casa, elas se sentem sobrecarregadas. Tem filhos que não admiram as mães, não tem tempo para educar, os filhos não obedecem, não respeitam, tem de tudo, né? Então, assim, não que essas situações se enquadrem com o teu problema atual, né?
Mas o que eu quero dizer é que com um programa de acompanhamento de mães, um acompanhamento avançado, tu vai ter uma visão de quem está de fora, olhando de uma maneira macro, sem o envolvimento emocional. Porque isso é o lado bom. Quando a gente está dentro da situação e a gente está envolvido emocionalmente, a gente às vezes fica um pouco confusa de qual seria um passo mais coerente, qual seria o próximo passo, enfim, né? E aí, com um programa de acompanhamento avançado, a gente consegue, com calma, ir atingindo esses objetivos, né? Esse é, digamos assim, o propósito, sabe? E aí, no fim, fica aquela pergunta: se daqui a 5 anos, como estará o Lorenzo se você não se empenhar nisso também? Como que pode ser que esteja ele? Como que pode ser que esteja a situação daqui a 5 anos se você não cuidar de você, se você não se... né? Porque não adianta também você deixar eles mesmos de lado. Agora eles já estão grandes e daqui a pouco dá um problema, eles fazem opções erradas e você se culpa e se frustra. Então, assim, seguindo essa linha de raciocínio, né? Se fosse possível você escolher, ao invés desses problemas que você está passando, né? De sentir que ele ainda não está pronto para decidir profissionalmente. Ou você continua com essa sensação, ou você simplesmente faz um acompanhamento avançado, né? Se fosse tão simples você escolher, qual seria a tua decisão? Deixar como tá e seguir as ações que tu tá tendo até agora, ou partir daqui para frente com a escolha de um acompanhamento avançado? O que você escolheria? Óbvio que se eu soubesse, se eu tivesse assim, é que eu tô, como eu falei, eu tô numa fase um pouco cética, um pouco cansada, assim, sabe? Não abandonei o barco, mas eu tô um pouco cansada e cética. Então, óbvio, que se eu sentisse que fizesse um sentido e que fosse ter um impacto, óbvio que eu sempre quero poder ajudá-los e estar ajudando eles a se desenvolver e a gente ter uma relação cada vez melhor. Eu, graças a Deus e graças ao meu empenho, a gente tem uma relação, uma conexão muito forte. Oi, Margarida, aqui. Tá bom, obrigada. Depois a gente se fala. Tchau, tchau. Mas é o que eu falei, eu tô nessa fase, tô cansada, tô exausta. Tô exausta. É perfeitamente compreensível. E eu não me sinto nada culpada, sinceramente. Já passei dessa fase. Eu tô assim, sabe, 15 anos dedicada. Agora, sei lá, não abandonei o barco de jeito nenhum, mas tô muito cansada. Porque são 15 anos de. Ele fez 17, mas assim, de total dedicação. Mais de 15 anos, então, verdade. Então, esse é o momento que eu estou vivendo, Kátia, assim, para ser bem sincera, eu sou uma pessoa bem direta. Claro, mas isso é perfeito, é ótimo. Olha só, daqui para frente eu vou te mostrar um vídeo de algumas pessoas falando, tá? A experiência que tiveram. São comentários, depoimentos, eu tenho certeza que você vai entender, assim, o que essas pessoas estão falando. Esses depoimentos, eu também, meus filhos, por acaso, gravaram vídeos para mim, falando como se sentiam, foi uma surpresa, um desses, né, o Bruno, fala... Depois eu vou te mandar o vídeo inteiro do Bruno, porque aqui eu cortei para não ficar muito longo. Eu acho que você vai se identificar muito. Eu vou compartilhar a tela de novo. Tem a primeira mãe, fala do filhinho de 5 anos, que não tem a ver contigo, mas depois a Thaís e a Laura e o Bruno, pela idade dos teus também, tenho certeza que você vai se identificar. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí para você? Tá. Agora tá a tela maior, né? Sim. Tá. O volume parece meio baixinho no início, mas depois ele aumenta. Oi, meu nome é Maristela, eu sou mãe do Antônio, de 4 anos, e quero compartilhar minha experiência com o trabalho da Kátia. Eu conheço ela há uns 10 anos e sempre admirei muito pela tranquilidade e pela leveza que ela passa. Logo que eu vi que ela estava fazendo esse trabalho nas redes sociais sobre relacionamento pais e filhos, eu passei a seguir e acompanhar todos os materiais que ela coloca lá, que são ótimos, me ajudaram muito. Mas aí veio a pandemia
E muitos problemas que a gente já tinha se agravaram bastante aqui. Birras, teimosia, briga, muita briga. E eu já tava virada naquela mãe histérica que grita, bate, chora. Tudo que eu não queria ser pro meu filho. Aí eu procurei a ajuda da Kátia. Ela me propôs uma mentoria que a gente tá fazendo há mais ou menos uns 2 meses. E tem me ajudado muito. Um dos principais progressos que eu já fiz com o Antônio é um passeio diário que a gente faz pra desopilar um pouquinho. E ao invés de desopilar, a gente voltava pra casa estressadíssimos, tanto eu quanto ele. Voltávamos brigando, gritando um com o outro. E aí, depois de aplicar algumas técnicas que a Kátia me ensinou, mudou. Hoje nosso passeio flui super bem. A gente vai, se diverte, volta pra casa conversando numa boa. É gostoso. Hoje esse, pra mim, é a maior mágica que a gente fez juntas, eu e ela. Sei que a gente tem um longo caminho pela frente. Leva tempo, dá trabalho, mas a mágica é maravilhosa. Kátia, muito, muito, muito obrigada. Essa próxima mãe estava com problema de celular. Só que o filho era pequeno, né? E a gente aplicou algumas técnicas. No dia seguinte, ela disse: Meu Deus, já funcionou. Então, assim, são estratégias, sabe? Que a gente vai usando que acaba funcionando. Meu nome é Ana, eu sou a filha mais nova da Kátia, a Cacilinha. A nossa relação, mãe e filha, que pra mim é maravilhosa. E a primeira palavra que eu penso quando me falam da minha mãe é amor. E isso é fato, ela me ensinou muito que as pequenas coisas realmente têm valor e que família é imprescindível. E eu admiro tanto o jeito que ela conseguiu criar a nossa família, eu e os meus irmãos, porque cada um tem o seu jeitinho e ela, como mãe, consegue e conseguiu, esses 23 anos, respeitar cada um com as suas particularidades, cada época. Ela é minha mãe, mas também é minha amiga, porque eu me sinto tão à vontade conversando com ela, sabe? Eu amo a minha mãe, eu amo a nossa relação, família, a minha relação com ela. Eu amo o jeito que ela consegue e conseguiu me respeitar, respeitar os meus irmãos, de um jeito que a gente conseguiu ter disciplina, amor, respeito, empatia pelo próximo, e tudo de uma forma muito natural. Ela não impôs nunca nada pra nós. Olá, meu nome é Judite. E depois que eu comecei a seguir essas dicas da Kátia, a nossa relação mudou muito, mudou demais. Ela me ajudou muito também, eu não esqueço, no jeito de fazer minha filha dormir. Eu consegui usar essas dicas da minha filha e fazer ela dormir. Se eu acho que ela tem que dormir 9h30, ela vai dormir 9h30 e eu não vou dormir 9h30, eu não preciso ir dormir nesse horário. Então isso me ajudou demais. Só tenho a te agradecer, Kátia. Nossa, você é uma pessoa maravilhosa, prestativa e tem o dom de ensinar. Oi, eu sou a Thaís, sou a filha mais velha da Kátia. É que ela conseguiu passar pra gente, pra mim, pros meus irmãos, que a gente consegue melhorar sempre, né? Melhorar como seres humanos e isso, consequentemente, melhora também a nossa convivência. Ela conseguiu nos ensinar que a gente pode reverter as situações, né? E aprender com tudo aquilo que acontece. Ela nos ensinou que a nossa família é tudo que a gente tem, né? E é o que a gente realmente deve cuidar. De verdade, assim. Ela nos ensinou a gente se amar, a gente se cuidar e o nosso amor é incondicional, assim. Eu acho que isso é o mais importante de tudo e é assim que eu consigo ver a minha mãe. Uma pessoa que se melhora a cada dia, né? Não sossega até encontrar a sua melhor versão, né? E eu acho que a evolução não tem limite, então ela passa muito isso pra nós três, assim, né? O quanto é importante a gente olhar pra dentro e realmente pensar, o que eu posso fazer pra melhorar isso em mim? Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas capacidades, né? Como é que eu posso salientar o que eu já tenho de bom e melhorar aquilo que não é tão bom em mim? E entre outras várias coisas, né? Que ela conseguiu nos passar, sendo mãe. Eu acho que ser mãe é um dom e com certeza ela tem esse dom. Sou o Bruno, filho da Kátia. Bom, pensando na nossa vida em família, eu acho importante citar alguns pontos que contribuíram para a nossa relação ser muito saudável, embora não seja perfeita. E entre elas, é o nosso companheirismo, entre nós 4. A minha mãe sempre se abriu muito com a gente, sempre expôs os problemas dela. E isso nos deu liberdade para a gente se abrir com ela também. E esse tipo de relação constrói um sentimento de confiança um no outro. E eu acho que isso é fundamental para a aproximação de um pai com um filho. Acho que para um filho ter na mãe e no pai uma pessoa em quem ele pode confiar é muito importante para a formação e para a criação desse filho. Bom, outra coisa é o respeito e a autoridade que ela conseguiu conquistar sobre a gente sem usar agressividade. E a forma como ela foi evoluindo nessa questão. A mãe sempre pregou pra gente que a clareza de ideias consegue te levar a qualquer lugar. E ela sempre deixou muito claro quando alguma coisa chateava ela ou quando a gente pisava na bola. Outra coisa que eu admiro muito na minha mãe é que ela tá sempre atualizada sobre o nosso mundo. Por exemplo, ela tá sempre falando das nossas gírias, tá sempre por dentro do que a gente tá falando, das novidades, sempre se informando. E isso é muito divertido, assim, a gente tá sempre... Isso melhora muito a nossa comunicação também. Ela é super jovem, até muito mais do que a gente. E uma coisa que a gente tem em comum é o amor pelo surf. Eu acho que desde de quando ela era nenê, ela sempre incentivou muito nós três a praticar exercício físico, tanto dando exemplo quanto dando essa dica mesmo. E eu acho que isso foi muito importante para desenvolver um amor muito grande por todo tipo de esporte. E eu devo isso a ela, porque ela sempre deu exemplo, nos levava para academia quando ela não tinha tempo. E isso acabou se tornando uma coisa muito forte que me aproximou dela.
A gente tá sempre falando sobre surf, no verão a gente sai sempre pra surfar. Eu acho que a minha mãe é a pessoa mais dedicada que eu conheço. E eu não sou um cara muito disciplinado. E eu vejo na minha mãe uma pessoa super disciplinada. Então todo dia eu aprendo com ela sobre isso. Ela sempre foi uma pessoa muito forte e pra mim ela é um exemplo, assim, de pessoa. Ela sempre é muito coerente com o que ela pensa, ela sempre prega que a gente tem que agir da maneira correta, ser honesto e tudo mais. E sem palavras, todo dia ela me ensina alguma coisa que eu tenho muito orgulho da nossa evolução como mãe e filhos. E eu queria também te agradecer por sempre tomar a iniciativa de se tornar uma pessoa cada vez melhor. Eu acho que isso nos incentiva a fazer o mesmo. Então tá, um beijo do teu filho preferido. Que querido. Meu filho preferido, tu sentiu a maldade, né? Eu não sei se o Thiago e o Lourenço se provocam assim, mas os meus 3, eles até hoje competem, assim, sabe? Eles têm ciúmes uns dos outros? Eles têm, mas é um ciúmes bonitinho, assim, que nem o jeito que ele falou. Mas pra te ter uma ideia, a Laura veio me visitar aqui em maio. Ficou 1 mês e meio comigo. Ela chegou e onde eu deixo os portas-retratos, esse apartamento ela não conhecia, porque eu me mudei faz 1 ano pra cá. E aí ela foi direto nos porta-retratos e contou em quantos porta-retratos ela aparecia e contou quantos que os irmãos. Aí ela mandou uma foto na hora e disse assim, eu apareço em 6 porta-retratos e vocês aparecem só em 4. Bom, daí o grupo já ficou aquela coisa, não sei o que, não sei o que. Então, assim, é saudável, sabe? Mas sempre tem. No início, quando eles eram pequenos, ela tinha competição quem ia sentar na frente no carro. Porque eu fui divorciada desde que eles eram pequenininhos. Eu vou te mostrar daqui pra frente como é que tudo começou. Bom, finalizando esse vídeo aí do depoimento, quem sabe você será a próxima a dar o depoimento assim, né? Eu ficaria muito feliz de receber um depoimento teu, né? Dizendo assim, nossa, o Lourenço falou isso, falou e tal. Então agora eu vou te apresentar como começou, tá? A mentoria, a empresa propriamente dita, né? O método Mãe Líder. Eu vou trocar a tela aqui para te entender. O método Mãe Líder nasceu de uma situação diferente da tua, porque eu me divorciei, eles eram pequenos, né? Então tem coisas que tu não vai te identificar, né? E aí, o que aconteceu? Tá vendo a tela agora maior? Tá. Então, assim, o método Mãe Líder nasceu em meio ao caos, assim. A minha vida era bem complicada. Foi um dia que tudo começou, um dia que eu tava fazendo almoço, eles brincando pela casa, eu fazendo almoço num domingo, me sentindo sozinha. Meio que assim, sabe aquela coisa, tô me sentindo empregada? Sei. Eu sou empregada deles. Isso não pode ser maternidade, não pode ser isso, pelo amor de Deus. E eu me senti, assim, muito sozinha, sabe? E naquele instante, eu divorciada com 3 filhos pequenos, uma rotina exaustiva. Eu trabalhava 12 horas por dia, porque eu precisava dar conta. E uma solidão, um peso de fazer tudo sozinha, sabe? Sem marido, é mais difícil, sabe? E aí, não posso nem imaginar. E ainda com isso que eu vou te falar agora, quando eu me vi tendo que educar eles em meio ao caos na vida, né, que eu me encontrava, primeiro o divórcio com o pai da Thaís do Bruno, depois o meu segundo casamento, o pai da Laura, ela tinha 1 mês de vida quando ele saiu de casa, porque quando eu identifiquei que o relacionamento não estava de acordo com os meus valores, a gente se separou, e ela tinha 1 mês. Então isso foi bem difícil para mim. Então e aí eu me sentia ameaçada e coagida, com medo de perder a guarda deles, porque eles me ameaçavam. Então eu precisava administrar. Aí tinha brigas na justiça, aí eu precisava administrar a casa, as crianças, babá, empregada, transporte escolar, tudo isso que tu lembra quando eles eram pequenininhos, né? Só que o que aconteceu? Ao invés de eu me vitimizar, Paola, eu pensei assim, não, chega. Teve o dia do chega, sabe? Ao invés de me vitimizar, eu disse, e se eu encarar a minha situação, a minha casa como a minha empresa, de mentalidade empresária, e
os meus filhos, a minha equipe e eu como a líder dessa equipe. E esse pensamento foi o marco zero do meu negócio, foi o dia do chega, né? A partir dali, eu criei um sistema familiar. E esse sistema familiar, ele foi baseado em valores, em limites, empatia, amor, onde os meus filhos se tornaram participativos, responsáveis emocionalmente, conectados. Isso tudo eu fiz sem grito, sem culpa, sem afastamento emocional, mais ou menos como tu conduziu até hoje os meninos, né? E aí, com o tempo, esse sistema, ele se consolidou. E aí, isso foi, como é que eu posso dizer, se consolidou e eu consegui perceber que havia desenvolvido um método replicável, que eu poderia ajudar outras mães a conquistarem o mesmo equilíbrio e harmonia familiar. E aí, por que nasceu o método Mãe Líder? Nasceu do desejo que eu tinha, da necessidade emocional de formar uma família saudável e amorosa. Eu sempre quis ter 4 filhos. O meu primeiro filho eu perdi com um aborto espontâneo. Então eu tive 4 filhos, na verdade. E só que eu tinha um sonho de ter a minha família igual eu tive a minha infância com os meus pais. Eu era uma mãe, assim, em meio às adversidades, eu tinha esse sonho de fazer com que a minha família fosse funcional, que a gente tivesse felicidade e alegria dentro de casa, sabe? E aí eu era divorciada com 3 filhos pequenos, trabalhando fora, enfrentando o cansaço e o julgamento, mas eu era determinada em não abrir mão desses valores, da harmonia, da alegria, né, dentro de casa, e era essa cultura que eu queria implantar na minha empresa, ou seja, na minha casa. Sim, e aí, tudo começou por volta de 2003, mais ou menos. A Laurinha tinha uns 2 ou 3 aninhos, o Bruno 5, a Thaís uns 7. Foi quando eu percebi que poderiam ser um time de vencedores. E aí, assim, claro, no meu passado eu tive a sorte de ter pais carinhosos. Ao mesmo tempo eles eram firmes, me deram amor, mas me deram limites, nunca bateram em mim, nunca gritaram comigo, eu também nunca gritei com eles. Então eu tive esse histórico que me ajudou muito, né? E eu sempre estudei muito, assim. Para eu ser mãe, eu estudei antes. Entende? Então eu queria muito. E aí eu me preparei para esperar os filhos, sabe? E aí, a partir de 2008, mais ou menos, eu comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoal e educacional. E eu estudei muito sobre isso também. Eu comecei a perceber que tudo que eu ensinava intuitivamente e as coisas boas que eu tinha da educação que eu ganhei dos meus pais eram replicadas e explicadas cientificamente. Com embasamento científico. Só que na hora eu não sabia, era intuitivo, né? Para você ter uma ideia, em 2016 eu fiz essa imersão, eu não sei se você já leu esse livro, Segredos da Mente Milionária. Não, mas já ouvi falar muito dele, ainda não li. Vale a pena, você vai amar, ainda mais que você é, assim, estudiosa, né? O que acontece? Com esse livro, enriqueceu muito mais ainda a minha, e inclusive eu recomendo que os seus filhos leiam, a idade que eles estão é uma idade boa também, porque eu consegui juntar, entender coisas, né, unindo as esferas física, emocional e espiritual, e esse livro tem muito a ver com o propósito de vida e tudo a ver também com a situação do Lorenzo atual. Olha que interessante. Por quê? Depois eu vou te falar melhor sobre esse livro, tá? Mas o que acontece? Esse livro, ele diz o seguinte: uma pessoa de mente milionária pensa no futuro e tem todas as preocupações que são legítimas que tu tem. Será que ele vai conseguir viajar ao mundo, ter uma vida confortável financeiramente e também se completar, né, pessoalmente, com o sonho dele, o dom, a habilidade, aquilo que a Thaís falou no depoimento, né? A minha mãe sempre exaltou a nossa habilidade e o que a gente tinha que melhorar, ela, ok, vamos melhorar, mas o foco era no que tem de melhor. O que cada um tem de melhor, e eles são muito diferentes, que nem o Thiago e o Lorenzo. Muito. É da água pro vinho, assim. E o que aconteceu? Esse livro
foi um divisor de águas na minha vida e eu consegui passar isso para eles. E eles já eram grandinhos, olha só. Foi em 2016, entendeu? Então, assim, a Thaís tinha uns 10 anos. Então, foi muito importante. Por quê? Esse livro, ele mostra que que o resultado financeiro de cada um de nós, Paola, é relativamente proporcional à profundidade dos problemas que a gente resolve, certo? Você, na área de fisioterapia, na área do Pilates, é tão gratificante quando chega uma pessoa lá com problemas de dor na coluna e coisa assim, e você faz um acompanhamento, em um mês ela já diz, meu Deus, as dores sumiram. Isso parece um sonho, mas não é. Isso é resultado da aplicação de um passo a passo, da aplicação de um processo. E é isso que eu consigo fazer com as mães, digamos assim. É a aplicação de um passo a passo. Bom, aí esse livro tem muita coisa boa aí pra gente conversar sobre ele, que é focado nisso. Porque ao mesmo tempo que a pessoa almeja ser milionária, ela almeja ser milionária com o dom que ela tem. Aí foi um boom na minha cabeça. Por quê, Paola? Eu pensei, meu Deus, o que eu sei fazer? O que eu vou fazer que vai me deixar milionária? Eu ainda não tô milionária, só para te saber, tá? Mas é porque a gente tem a tendência de achar que quando a gente dá preferência pro dom, a gente não vai enriquecer. E isso é um mito. Porque tu mesmo falou, eu não sei se algum chefe de cozinha é rico. Na verdade, a gente sabe que sim, né? Tem muitos sim. Então, assim, é possível sim. É possível sim. É possível uma A ideia não é ser rico, eu acho que, para mim, pelo menos, assim, sabe? Eu acho que é você ter uma qualidade de vida boa e você estar feliz com aquilo que você tem. Exato, Né? Satisfeito. Do Lourenço, porque quando ele era mais novo, ele era ansioso, eu quero conhecer esse país, eu quero conhecer esse país. Ele gosta de cozinhar, mas não é arroz e feijão. Ele gosta de cozinhar aquelas comidas elaboradas e assim, sabe? Que é dele. Não sou eu que cozinho assim, não é o pai dele que cozinha assim. Tem muitos programas na TV e tal, mas é uma coisa dele, né? Então, por isso que eu me preocupo. Para ser vagal na adolescência, será que ele não vai se arrepender daqui a 10 anos e falar, poxa, não era isso que eu queria, não estou conseguindo pagar as contas, era só um sonho, entendeu? Sim, eu te entendo perfeitamente. Fica tranquila, porque isso é muito legítimo, assim, né? Então, aí, com esse livro eu consegui... Olha que loucura, tem tudo a ver com isso que tu falou agora. Eu consegui identificar o meu propósito de vida. E logo em seguida eu identifiquei que a mentoria Mãe Líder era realmente o dom que Deus me deu. E era isso que eu ia transbordar e ia ser o instrumento de Deus através disso. Então, tem tudo a ver, né? Aí, o que aconteceu? Depois disso, eu sempre trabalhei com vendas, eu sempre tive o tino de empresária, empreendedora, que nem tu. E hoje eu tenho 55 anos, né? Eu sempre trabalhei com vendas, mas desde 2014 eu me formei como corretora de imóveis, especialista em lançamentos de alto padrão. Só que agora eu tô com foco de fazer essa transição de carreira e me dedicar 100% à mentoria. É um desafio, né, que eu tô passando. E aí, diante de tudo isso, desde 2018, eu comecei a produzir conteúdos gratuitos sobre educação parental, cada vez me aprofundando mais, né? Tanto na adolescência, porque eu estava vivendo a adolescência deles na pele, quanto a parte da educação mais infantil, mais no início, que foi o que eu vivi e apliquei com eles, e muitas mães precisam de ajuda também na parte mais inicial, né? Sem dúvida, eu acho que é mais fácil, né? Na verdade, toda fase tem seu grau de dificuldade, né? E aí... sim, não, eu digo que é mais... Eu não tive uma mentoria, mas eu busquei muita ajuda através de livros, o Léo Freiman, As 5 Linguagens do Amor... eu fui meio autodidata, assim, e eu acho que é muito importante. Eu sou muito feliz de ter feito isso, assim, sabe? E outros autores que me fizeram. Li muito sobre, não muito, mas li uns 2 livros sobre transtorno opositor desafiador. Legal. Que esse livro do Léo Freiman, A Síndrome do Imperador, toca um pouco assim nisso. Você viu que eu botei ali os livros dele, né?
Ele Eu, é eu, meu mentor. Na verdade, eu tenho contato direto com ele, assim, a gente se que legal. a E gente- você tem 3 filhos, ele nenhum, porque a única coisa que eu não gosto dele é que ele não tem filho. Ele nenhum. E é tão legal. Não, ele é muito querido, assim. Esse ano a gente Eu teve imagino, eu gosto muito do jeito dele. muito, a gente esteve junto por 3 dias seguidos, que Que fez legal. parte da certificação que eu estou fazendo com ele. E encontros diretos, assim, ele me Sim. ajuda muito. Teve um caso bem complexo de uma mãe com uma adolescente que estava pensando em tirar a vida e tal, pedi uma ajuda para ele. Ele foi fantástico, né? Me respondeu, me ajudou, se ofereceu para a gente fazer, enfim, consulta junto. E é ele é um norte para mim. Então, isso até é bom tu saber, porque quando a gente tem, né, uma linha e segue uma linha, é bom a gente acreditar naquilo, né? Com certeza. Então, aí surgiu o método Mãe Líder, né? Aí eu te pergunto assim, deixa eu te... Estou passando aqui adiante. Diante de tudo isso que eu te falei, né, que eu mostrei agora, da mentoria, você conseguiu entender mais ou menos como funciona, né, qual a impressão que tu tem até agora, até aqui, né, da mentoria Mãe Líder. Daqui para frente eu vou te mostrar assim os métodos passo a passo, todo o que engloba os pilares, né? Mas até aqui, qual é a impressão que você teve? Assim, o que eu pude compreender assim até o momento é a motivação de você ter desenvolvido esse método e a sua experiência como mãe e também se educando, se preparando para fazer essa mentoria, para oferecer essa mentoria. A mentoria em si não sei ainda como funciona e tudo mais. Legal. Mas eu só para te avisar, assim, às 3 horas eu tenho que, daqui bem 28 minutos eu tenho que desligar, assim, só para a gente ter uma. Mas estou adorando, está sendo muito bom para mim, mas é que eu tenho uma ligação. Não, aqui é rapidinho. Daqui para frente é rapidinho, vou te mostrar. Bom, daqui para frente a gente vai fazer um pacto. Eu preciso que você seja sincera. Vai chegar um momento que eu vou dizer, se você quiser fazer parte da mentoria, você vai dizer ok. Se você disser não, vai ser ok também, né? E aí eu vou aproveitar e vou te perguntar o que eu poderia melhorar para as próximas apresentações, enfim, né? Então... Eu também já vou te dizer algo de antemão. Eu não sou uma pessoa que decide na hora nada. Tá. Eu sempre gosto de pensar. Então, eu já vou... normalmente, em 99,9%, eu sempre falo... Eu preciso dormir nessa ideia, assim, sabe? Eu preciso pensar... É a minha maneira de... Eu não sou uma pessoa que age imediatamente, como todo mundo fala, que a maioria das pessoas é assim, emocional, lá. Eu não sou. Sim, de impacto, de emoção, eu te entendo. Eu não sou assim. Perfeito. Então, o que acontece? Como que funciona, tá? Você vai saber como resolver o teu problema atual, assim, com harmonia e firmeza. Aí entra aquela questão do controle ou da liderança. Qual é a diferença disso? Por que ele se sente sufocado? E aonde é que está esse momento aí que isso sufoca ele e ele não se sente protegido, mas ele se sente sufocado? Essa diferença é que é o X da questão, né? Que é tipo assim, um sonho da gente conseguir atingir, né? A gente conseguir proteger, dar atenção e que o filho se sinta protegido e não controlado. Você vai saber cuidar de tudo isso sem se deixar de lado. Tipo assim, a empresária também existe, a mulher, onde é que ela está? Vai entender o perfil dele, por que ele apresenta, porque na adolescência tem questões realmente fisiológicas que acontecem que nem mesmo eles entendem. Sim. Quando a gente começa a identificar isso nessa parte cerebral, nessa parte hormonal, a gente consegue ajudar eles, né? E aí você vai receber um passo a passo de como agir, como evoluir, com o perfil de cada filho. Você viu ali que a Laura disse, a mãe
consegue entender a gente do nosso jeito, do jeito que cada um é diferente. Então, eles percebem que os irmãos são diferentes, né? Então, você vai aprender a educar sem gritar, você já não grita, né? Técnicas práticas, soluções objetivas, como evitar que o filho tenha depressão, sofra bullying, use drogas, porque tudo isso é importante a gente deixar eles conscientes que isso é um risco que eles correm, dependendo de algumas ações que eles vão ter, né? Que nem você já faz. Olha, se você usar, é você que vai ser prejudicado, né? Então você vai saber como ele fazer ele ter mais responsabilidade nos estudos, também tem técnicas de atrair para os estudos, ele participar mais das tarefas em casa, não é um problema muito teu, né? E uma questão mais... Assim, é algo que já faz parte mas eu acho que eu posso ter mais disciplina. É engraçado que eu estava pensando nisso hoje, né? Que tem uma senhora queridíssima, a Margarida, que vem algumas horas aqui me ajudar, mas a gente faz juntas, assim, sabe? Eu faço uma parte e ela faz a outra parte, porque você sabe aqui a gente paga por hora e é super caro se deixar a pessoa fazer tudo sozinha. E aí eu estava fazendo toda a minha parte hoje de manhã, antes de ela chegar. E aí eu passei no quarto do Lorenzo, aí catei um monte de roupa dele, que eles já lavam as roupas dele, tanto o Thiago quanto o Lorenzo lavam as roupas deles, isso comecei o ano passado. E aí eu falei, deixa eu lavar, porque tem tanta roupa, e agora essa semana ele tá nesse horário das 10 às 2, aí ele vai pra academia. Então eu falei, também não vou ser uma bruxa, eu vou aproveitar e lavar junto com as do Thiago, assim, economizo água. E aí depois eu falei, eu precisava deixar organizado, assim, o dia tal é o dia de lavar roupa, assim, sabe? Querendo ou não querendo, seria bom eles terem não importa. Uma rotina. Hoje eles têm as tarefas, mas faz quando quer, a hora que quer, entendeu? E um pouco mais seria muito bom ter mais disciplina nesse aspecto, no sentido de organização, não é nem só disciplina, é organização. Sim, uma rotina, né? Em casa. Aqui, essa parte tem mais a ver com a adolescência, né? Quando eu converso com uma mãe que tem filhinho menor, não tem muitos esses problemas. Mas, assim, como que a gente faz, como que a gente entende o perfil do nosso filho, que nem você falou, esse livro, né? As 5 Linguagens do Amor, tem tudo a ver, né? Pra gente saber, entender como que cada um funciona. Sim. E técnicas de como fazer ele se abrir com a gente, sabe? Isso também é importante. E vai receber um passo a passo de como agir, sabe? Como evoluir. Passo a passo, é um processo mesmo. Como aumentar a conexão, o acesso e a intimidade com ele, porque é só assim que a gente vai conseguir os resultados que a gente quer. E aí as técnicas práticas para ter conversas ao invés de monólogo. Às vezes a gente tem monólogo. Filho, não sei o quê. Sim, mãe. Não, mãe. Sabe aquela coisa? Tá, desenvolve. Então, assim, o filho acha tudo um saco. Tudo é um saco. Então, a gente tem técnicas para sugar as informações ali deles. Ensinar eles a ter empatia, né? Aprender como funciona o cérebro de um adolescente. É muito difícil para ele. Ele tá numa fase muito difícil. A gente não lembra muitas vezes. E eu não tive uma adolescência difícil. Foi muito fácil. Já a minha filha Thaís teve bem difícil. A Laura também, e o Bruno não tanto. Talvez o Bruno não se abra tanto. Então também a gente não fica sabendo. E a outra coisa é assim, como tornar o filho feliz e bem-sucedido, sabe? Ter esse... Dar esse... Como é que se diz? Um menu. Sabe, quando tu tá no restaurante, tu tem menu para poder escolher. Então, tu vai dar pro filho as opções, entende? Para ele poder escolher. E aí, essa mentoria, ela funciona da seguinte maneira. É um acesso por 1 ano, né? São 6 meses de encontros profundos, mais... como é que eu vou dizer assim? Praticamente diários, se você quiser. Cada mãe tem um ritmo. Eu trabalho com mães que gostam só de falar uma vez por semana. E durante a semana elas aplicam as coisas que a gente foi combinando. Tenho mães que gostam de cada dia fazer um feedback. Kátia, eu falei isso. E a resposta dele foi tal coisa. O que você acha?
Ah, olha só, pensa por esse lado, pensa por esse lado. Então, depende muito, sabe? Então, Sim. hoje eu ainda consigo fazer um perfil, modelar de acordo com a tua necessidade. Mas, assim, a ideia é que toda a experiência que eu tive, tira dúvidas diariamente, mesmo que seja pelo WhatsApp, encontros diários, a agenda da gente às vezes não dá. Mas não deixar passar. Sabe aquela coisa de uma semana como se fosse psicóloga? Não funciona muito, sabe? Sim. O bom é ter um trabalho mais eficaz no Tá. processo. Essa é a ideia, que seja eficaz. Uhum. E aí é dividido em 3 pilares: mulher, mãe e filhos. E esses 3 pilares são apresentados em 5 módulos. Aqui eu dividi para ter uma organização visual, mas muitas vezes a gente trabalha concomitantemente. Sim, claro, faz Entendeu? sentido. É difícil às vezes separar. E aí, na parte de mulher, é mais ou menos dividido no espiritual, evolução, realização. Como assim? O autoconhecimento, autoaceitação, autoestima, merecimento, rotina, desenvolvimento pessoal, muita coisa para ti, tu já tá super craque, entendeu? E aí a gente vira a página e passa adiante. No espiritual, a ideia é, vamos juntos reencontrar a mulher que você era antes da gravidez. Onde é que tá aquela Paola, sabe? A namorada, a mulher feminina, a mulher com aquele brilho no olho. A mulher da evolução, a gente para e pensa, toda pessoa de sucesso teve uma mãe chata. Esse é bem Léo Freiman, né? Eu já mostrei os vídeos para os meus filhos, falei, tá bem? Muito. E a diferença do controladora para a mãe consciente, a mãe humana, a mãe amorosa, a mãe tranquila, a mãe autoconfiante, tem uma diferença, né? Do autoritarismo para a autoridade, né? Para liderança, a mãe líder, né? E a mulher, na sua realização, você vai educar o seu filho com limites, valores, harmonia, firmeza e também com respeito e amor. Né? Então, você vai falar para ele, vai mostrar com as atitudes que você vai ser o porto seguro para ele, mesmo quando ele tiver filhos e tiver as tuas noras aí na jogada, tu vai ser ainda o porto seguro, sabe? O módulo da mãe liderança é essa parte técnica, como age uma mãe líder. Quais são os alinhamentos de valores, os limites com amor, ensinar os erros que cometeu. Isso é muito importante quando a gente se faz vulnerável e mostra para o filho as coisas que a gente errou, para que eles não repitam. Eles acham o máximo, porque eles já estão na idade, que nem os teus meninos, de saber que a gente não é super-herói. Né? E aí, quando eles veem que a gente fez umas cagadas na vida, eles acham muito bom. E quando a gente consegue ter maturidade para falar, para ele não repetir, né? Isso é muito também valioso. E também como deixar ele confortável na zona de desconforto, né? Ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que deixar de ser adolescente, vai ter que ter responsabilidade. Como que vai ser? Usar a vulnerabilidade como elo de conexão, feedback, aprender a dar e receber feedback, né? O módulo dos filhos, a conexão antes da correção. Quando o filho é visto e reconhecido, ele é mais seguro e mais tranquilo. Sim. Então, assim, ele não vai precisar ter distância de ti para se sentir podendo respirar. Ele vai, entende? É diferente. Aí, com a conexão dos filhos, tem os acordos familiares, as rotinas saudáveis, isso que você falou, né, da organização em casa, o merecimento deles como pessoinha, né, como futuros homens, eles merecem, sabe? E os hábitos diários, linguagem do amor, como identificar. E aí, como que isso vai ser aplicado durante esse ano? Ao mesmo tempo, Paola, que é livre, é de uma maneira que, dependendo da tua intensidade, a gente faz com que seja realmente mais intenso ou menos intenso. Então, como eu te falei, a gente pode ter acompanhamentos diários ou não, né? Eu vou te passar PDFs, vou te passar vídeos, a gente vai analisar passo a passo para aplicar
né, com ele. Você viu que o Léo Freeman tem muito essa questão do profissionalismo. Eu tenho muito material aqui do Léo para te passar, entendeu? Como é que é? Com a validação para o meu CPF, porque ele faz questão, gente, me ajudem a divulgar isso que eu estudei, né? E aí a evolução, o feedback do nosso processo, a gente vai ver a tua abordagem com eles, a gente vai revisar, enfim, né? A gente sempre pensa, como que vai estar daqui a 5 anos se eu não fizer nada? Né? Então, baseado nisso, né? Agora eu vou passar para o próximo passo, que é propriamente dito, né? Como funciona como é que se diz? O preço e tal, né? Vou te passar. E aí te pergunto, diante disso que você conheceu agora, se a questão financeira não fosse um problema, você gostaria de fazer parte da mentoria? Olha, é assim, eu achei bem interessante, eu acho que eu gostei muito, me identifiquei com você em vários aspectos, foi muito legal para mim ter visto seus filhos, falando sobre você, como eles parecem ser jovens, saudáveis, queridos, do bem, assim, qualidades que eu admiro e que eu quero que os meus filhos desenvolvam, que eu já vejo que tem sementinhas, né? Mas os seus filhos são adultos, né? Os meus ainda estão aqui comigo embaixo da minha asa, mais ou menos. Eu estou indo em dúvida, assim, sabe? Eu tô num momento que eu estou pensando em muitas coisas, assim. Eu gostaria muito de me dedicar mais a mim, assim, sabe? Você e que é uma coisa que às vezes, quando eu estudo sobre empreendedorismo migratório, né? Os imigrantes empreendendo no exterior, as necessidades, a motivação. E uma das grandes motivações é a necessidade financeira e também de colocar o seu propósito, né, na vida, assim, né? De viver o seu propósito, aquilo que a gente sente, que é o nosso chamado, que é o nosso dom. E eu vejo muito isso em você, né? Pelo fato de você não ter tido apoio financeiro, e ao mesmo tempo de você sentir que você poderia contribuir muito mais para o mundo do que com uma profissão que só cobriria a parte financeira, né? Para você desenvolver esse método. E eu acho isso muito, muito, muito legal. Parabéns, assim, sabe? Pelos seus filhos, por não ter desistido do seu sonho. Essa questão de trabalhar 100% no que a gente enxerga como nosso propósito é uma questão que muitos empreendedores do exterior também, a Dani, né, é um caso, como outros, a gente fica com uma pata aqui e uma pata aqui, né, assim, uma pata aqui e uma ali, até e é o nosso sonho se dedicar 100% àquilo que nos preenche, né. Então, eu me identifiquei muito com isso, com seus filhos e tudo mais. Mas, assim, eu estou numa fase que eu estou tão cansada. Eu não sei se é por esse turbilhão de coisas que estão acontecendo com o Lorenzo agora, mas eu, assim, estou tão cansada e estou tão querendo focar em mim, assim, sabe? Porque foi uma decisão que eu tive em 2025, me dedicar a mim, ao meu trabalho, a desenvolver o meu projeto paralelo à questão do Pilates, entendeu? Que é uma coisa muito legal, que eu gosto muito, mas que não é a prioridade, paixão, trabalho paixão, é o trabalho que gera recursos, mais recursos agora para mim, é esse trabalho, mas que não é o que me alimenta a minha alma. Sim. Então, eu não sei, assim, se eu estou disposta, nesse momento agora, a me dedicar a essa mentoria. Claro, também tem a parte financeira, que eu não sei se cabe no meu orçamento agora e tal, assim. Paola, tu sabe que é incrível isso que tu tá falando? Deixa eu te interromper, porque a maioria das mães querem deixar de lado o pilar mulher, que é o primeiro, você viu ali? O pilar mulher tem 3 módulos. Dentro desses módulos, tem coisas profundas, porque se eu colocar tudo ali que envolve, fica muito longo, entende? Sim. Então, esses 3 pilares da mulher é justamente para recuperar aquilo que a gente deixou de lado, porque eu passei por isso.
E as Eu achei mães. interessante, eu achei interessante que são três, você não está falando só da mãe, é da mãe, do indivíduo e da mulher, né, da Em parceira. primeiro lugar da mulher. E tem mães que querem pular isso como uma fuga, porque isso gera um desconforto. Eu vou ter que ver em mim, coisas que eu vou ter que corrigir. Sim, né? é o que a minha mãe fez a vida dela. Ela focou nos filhos para não precisar ela se desenvolver, ela enxergar as suas sombras, ela rever os seus erros e acertos, né? Exato. É uma estratégia. E esse cansaço é legítimo, sabe? Então, assim, eu coloquei isso especificamente, né, o pilar mãe como primeiro, e eu dividi em 3 módulos o pilar Achei muito mulher, né? Mulher, não mãe. Mulher em primeiro, justamente para dar mais ênfase, sabe? Então tem muita coisa bonita, tem muita técnica bonita, inclusive que o Léo ensina, sabe? Ai, que legal. Não O sabia. Léo, ele é, nossa, muito estudioso, né? Psicólogo, Sim. meu Deus, tremendo. Então, assim, a gente fica encantada, sabe? Ele fala muito, assim, gente, deixa um pouco os filhos de lado, sabe? Vamos cuidar da mulher. Onde é que tá essa mulher? Onde é que tá essa empresária? Onde é que tá... Então, tem isso sim, sabe? E é como eu te falei, é concomitante. A gente não precisa deixar os filhos de lado, Sim. né? Deixa eu te passar a próxima parte aqui dos valores por causa do teu tempo. Olha só. Isso. Eu vou compartilhar a tela aqui de novo para te mostrar. Tá aparecendo para ti? Sim. Tá. Agora ficou maior? Sim. Tá. Quanto você acha que vale essa mentoria por ano? Eu não sei se aí vocês costumam analisar por mês, por exemplo. Eu faço assim, a questão do pagamento, né? Maioria, todo mundo quer pagar à vista, mas se pagar parcelado, claro, tem juros, o cartão cobra juros, mas se pagar parcelado, tem como fazer em 12 vezes, entendeu? Então, por exemplo, eu, muitas vezes, alguns cursos que eu não pude pagar à vista, eu paguei parcelado e considerei por mês, para eu ter esse acesso a essa informação, enfim, então, quanto que você acha que seria, que valeria? Eu não faço a menor ideia, eu nem me sinto bem em chutar um número, porque eu não faço a menor ideia. Então, aqui tem, na verdade, é uma opção de você ganhar mais um ano de acesso se você acertar o valor da mentoria e indicar 5 mães, né? Mas eu entendo que você não queira precificar, né? É muito pessoal, muito particular. E assim, a gente sempre lembra como que vai ficar a Paola daqui a 5 anos se você não mexer nisso, né? Se você não tiver, tipo assim, um apoio estrutural por trás, sabe? Como que vai ser daqui a 5 anos? E o sucesso da mentoria é o que é? É você conseguir se capacitar nos objetivos que você quer resolver, né? E com harmonia, sem estresse, sem pressão. Então, tudo aquilo que a gente conversou, sem se deixar de lado, vai saber como cuidar de tudo sem se deixar de lado, sabe? Isso eu sei desde que os meus filhos eram pequenininhos. Eu ia na academia, imagina, divorciada com processo na justiça, eles atrasavam pensão de birra, e advogada acionando, porque daí no último dia acionar, olha, era um caos, mesmo assim eu ia na academia, eu levava junto, eu fazia o diabo, eu nunca me deixei de lado, então isso é um ponto importante, né? E o sucesso da mentoria é isso, né? É você conseguir isso, sabe? E ao mesmo tempo ter uma conexão verdadeira com os filhos, né? E isso tudo por apenas 9.997 por ano, né? Todo o plano do ano, ou em 12 vezes de 834. Você acha que esse é um valor justo para tudo que a mentoria oferece? Acho que você trabalha bastante para isso. E aí, no caso, como ficaria esse valor de investimento para você? Eu sei que você disse que não decide nada na hora, que gosta de pensar, de dormir, no outro dia decidir. Olha, assim, não, né, é que não é minha prioridade nesse momento, assim, sabe? Não é um momento que eu tenho como prioridade investir esse montante agora, assim. Essa é a minha questão. Eu acho, assim, acho o seu trabalho maravilhoso, tudo que você oferece.
todo o investimento que você faz para ter esse conhecimento, preparar. Me chamou a atenção esses 3 pilares, eu sou bem analítica, me chamou a atenção, eu falei, não está querendo vender uma mentoria para eu ser uma melhor mãe, é um conjunto, é um combo. Então, não acho que não estou discutindo o valor. Sim, entendi. Não vejo muito assim, eu vejo que você entrega resultado e tudo mais. Que legal, obrigada. Mas eu não sinceramente, não é minha prioridade nesse momento investir esse montante na mentoria. Na questão tem outros investimentos. Na questão dos valores, a gente tem uma situação que aconteceu recentemente. Hoje a gente está com uma condição especial, porque, claro, amanhã, no caso, se você disse, né? Eu preciso de um dia para pensar. Como eu consegui atingir as metas com 6 meses de antecedência, isso gerou uma economia. Então, assim, 6 meses de antecedência são 6 meses menos de investimento em anúncio, em mídia, tudo que envolve, né? Edição de vídeo, tecnologia, ferramenta, e deu uma economia muito boa. E aí, o valor todo dessa economia é repassado em forma de desconto para as mães, sabe? Sim. E aí, a gente tem essa primeira chance unicamente para hoje, para você seria para amanhã, se você quisesse, né, aproveitar. Sai de 9.997 para 5.000. Então, a gente consegue fazer isso e entregar o mesmo resultado, né? Se for mais confortável, 12 vezes de 513 por mês, para ter o ano todo, né, com acesso e tudo que envolve, sabe? E assim, com esse desconto, como fica para você esse montante menor, assim, né? É o que eu falei, Kátia, eu não consigo decidir no momento, eu tô num turbilhão, assim, sabe? Tá. Eu gosto muito da Dani, eu achei muito interessante, achei genial vocês terem se encontrado, eu falei exatamente essa palavra para ela, que legal. Mas não estou me sentindo como agora é o momento de eu fazer isso, assim, sabe? Porque eu estou com outras prioridades na cabeça e estou no meio de um turbilhão que eu não consigo, entendeu? Ter essa motivação de falar agora esse é o momento. Entendi. Isso não impede que isso possa acontecer no futuro, assim, mas nesse momento eu não tenho esse ímpeto de fazer essa decisão agora, assim, sabe? Não que eu não tenha gostado da sua apresentação, a gente está falando há 2 horas, entendeu? Eu gostei muito de te conhecer, do seu trabalho, e sei que você investe muito em tudo que você está fazendo, assim, sabe? Te parabenizo mais uma vez. Obrigada, mas eu não tenho esse ímpeto de vou fazer isso agora, entendeu? Sim. Eu tenho tanta coisa na cabeça nesse momento, não só em relação aos meus filhos, mas o ano acabou de começar, agora em fevereiro eu estou indo para o Brasil, vou ficar 3 semanas com a minha mãe, assim, sabe que eu não consigo me concentrar nisso agora? Então, assim, não é o momento agora para mim, nesse momento. Entendi. Fica tranquila. Se você sentir, você tem, né, meu Instagram, no YouTube, tem um monte de vídeo, tem playlist de acompanhamento de adolescente, sabe, de conversar sobre sexo com eles. Eu tenho aulas gravadas com sexólogas que dão dicas ótimas. Então tem um monte de conteúdo que você pode aproveitar, né? E foi um prazer te conhecer. Obrigada. O prazer foi todo meu. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi maravilhoso. Eu vou te seguir e vou te acompanhar, assim, sabe? Realmente é um momento, assim, para mim, que eu tenho outras coisas e prioridades. Não é pelo investimento financeiro também, mas é pelo investimento de tempo também, nesse momento agora, assim, 6 de janeiro de 2026, que eu tô com 1000 outras coisas na cabeça que eu tenho que resolver. Sim, e eu prometi para mim mesma que eu não ia começar nada antes de eu terminar algumas coisas, assim, sabe? Porque é muito bom você começar, mas é difícil você concluir. Começar te dá aquela dopamina, eu preciso resolver algumas questões comigo mesma, profissionalmente e pessoalmente, antes de começar uma coisa nova, assim, sabe? Por mais que eu tenha que deixar, de repente, meu filho quebrar a cara, então, mas também é o livre-arbítrio dele, assim, sabe? Porque eu não tenho culpa. Eu já me dediquei bastante, quero continuar me dedicando, mas ainda não estou com cabeça agora para começar uma coisa do zero e investir tempo e dinheiro nisso agora, assim, sabe? Entendi.
E você vem para o Brasil só você ou vem todo mundo? Só eu, graças a Deus, só eu. Se Deus quiser, 3 semanas de férias com a minha mãe. Eu vou estar trabalhando nas minhas coisas, mas... E a tua mãe mora onde? Em Campinas. Campinas, Interior São de São Paulo. Paulo. Mas a gente vai pra praia uns dias, assim, tô contando os dias para isso acontecer. Ai, Tô precisando muito. que coisa Ser boa. filha. Nossa, que coisa boa. Parabéns. Aproveita. Obrigada. Tudo de bom. Espero ter ajudado. Espero Com ter certeza, te com dado certeza. algumas Adorei conhecer seu dicas, trabalho. porque aos pouquinhos a gente sempre tenta dar uma dica aqui, uma ali, né? Sem Não é a dúvida. mesma coisa, mas assim, às Claro que vezes não, dá uma ideia ou outra, né? Sim. Obrigada, tudo de bom. Obrigada, a Feliz gente ano novo. fica em contato. Se Boa tiver sorte com alguma tudo. mãe que você acha que possa se interessar e precisar, Sim, eu te passo. pode me mandar, Com tá bom? certeza. Muito obrigada. Beijo, tchau, grande. tchau. Ótimo Tudo de dia. bom. Tchau.